Molecada, isso aqui vai ser uma tarefa um tanto quanto difícil de fazer. Por quê? Estou aqui, pois a pedido de muita gente, teve um canal, que eu acho que vai estar na descrição, que é o Romas Extreme. Ele fez um vídeo sobre a timeline completa de FNAF e sua misteriosa história. Nós estamos fazendo um vídeo de documentário com tudo de FNAF. Esse vídeo vai demorar mais tempo do que eu tava prevendo. Eu achei que ia lançar agora em dezembro. Não vai pro ano que vem. E eu não sei mais quando ano que vem vai sair. Mas a gente tá trabalhando duro pra fazer esse vídeo. E aí, ele fez esse vídeo aqui. E eu acho que lançou no aniversário de FNAF. O vídeo tem 1 hora e pouco. E a galera quer que eu veja isso aqui. Então meu vídeo, respondendo... Eu não sei quanto tempo vai ter esse vídeo. Eu sei que vai ser umas 2 horas de vídeo. Eu não sei por que as pessoas gostam de fazer isso comigo. Então, muita luta pra quem quiser ficar aqui vendo isso aqui. Eu vou tentar não responder tanto, mas responder enquanto ele fala. Mas eu tenho certeza que eu vou ter que parar pra falar algumas coisas, não sei. Enfim, canal do Romas na descrição pra vocês conferirem o vídeo. Não sei nem se eu acelero o vídeo, eu acho que não é certo fazer isso. Eu acho que eu vou acelerar um pouco. Eu vou acelerar um pouquinho só. Só pra justamente tentar diminuir um pouco esse tempo. Ainda mais que você gostei, inscreve no canal, ativa o sino. Pra vocês não perderem nada acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. E é isso. Vamos ver o que sai daqui. Jesus Cristo. É 1 hora e 16 minutos. Vamos lá, né? 3, 2, 1, foi. 8 de agosto. 8 anos de Five Nights at Freddy's. A franquia de Five Nights at Freddy's daqui a 2 anos vai fazer 10 anos de existência, completando 1 década de existência. E até hoje rola mistério sobre a franquia. Muito bom saber matemática. Em sua história. Que bom. Então vamos falar sobre a história de Five Nights at Freddy's. Brincadeira. Fala, superestrelas. Sou Romas Extreme. Olha ele aí, ó. Saudações para cada um de vocês. Nesse dia de aniversário, eu vou apresentar a vocês um especial de história, contando toda a trajetória da franquia, esclarecendo a vocês esse universo muito louco. Até o momento, a franquia segue uma linha cronológica bem embaralhada, por assim dizer. Ou seja, não começa do primeiro jogo em diante. Tá, pra normal, quem não sabe, sim. o criador da franquia Scott Calton criou o primeiro Five Nights at Freddy's como um teste, pois o jogo não tinha história, porque ele não sabia que o jogo ia ser tão popular assim. Então, ao longo dos anos, Scott decidiu montar a história. Isso é verdade. De Five Nights at Isso é um Freddy's, fato. E ele teve que embaralhar toda a cronologia, por isso. Então, pra não ficar confuso para vocês, a cada parte... Ele quis embaralhar, não. Ele teve que embaralhar, não. Ele quis embaralhar. Vamos começar daqui. Ele quis embaralhar o bagulho. É diferente, mas tudo bem. Esse vídeo está separado um jogo, começando do prólogo até o atual jogo. Nossa, e, por fim, verdade. a Tem coisa muita que coisa vocês precisam aqui. Tá ligados, tem muita coisa que aqui. os livros, né, de FNAF não são canônicos, apenas são universos paralelos da franquia, mas podem ser utilizados para explicar o universo da franquia. Na verdade, apenas 2 livros são canônicos no universo de Five Nights at Freddy's, que é o Survival Logbook e também The Freddy's Files, que são exceções, pois também há... Freddy Files é um grande, enorme, muito, mas muito entre aspas, viu? O logbook, sim. O logbook, ok. O logbook realmente tem coisa ali que é canônica. Mas o Freddy Files Todos os Freddy Files, são 3, né? O Freddy Files todos os 3 são meio questionáveis, assim. Porque eles eram pra ser um guia. Eles não guiam muita coisa pra lugar nenhum, não. O primeiro é muito bom, sim. O primeiro realmente tem coisa muito boa. Então ainda bem que ele colocou esse. Porque o segundo e o terceiro já são meio meme maker. Aí eu tenho que concordar mesmo. Ajudam a solucionar alguns mistérios da franquia, enquanto que outros livros são histórias paralelas, mas que ajudam também a explicar o universo da obra, como eu disse. Enfim, apenas isso que eu gostaria de deixar claro para vocês. Então, eu vou ajudar vocês a entender a história desse jogo. Se vocês são fãs de Five Nights at Freddy's, deixe o like aí abaixo desse vídeo, pois pretendo trazer mais conteúdo de FNAF, além deste. Então vem comigo até o final desse vídeo, desenrolando a história de Five Nights at Freddy's. Vamos ver onde você vai. Tudo começou quando 2 amigos planejavam criar uma... Não é aí que tudo começou, mas tudo bem.
Na verdade, pelo que a gente tá analisando e trazendo tudo. Não sei se ele vai comentar isso depois. Mas na verdade é lá no Restless e The Immortal, né? Que é aqueles desenhos do Vlad e da Clara, do Sister Location. Se a gente fosse realmente contar onde FNAF conhece. Mas tudo bem, pode começar daqui que não tem problema. Pizzaria. Um se chamava William Afton e o outro Henry Emily. Então, A primeira pizzaria que criaram se chama Fredbear Family Diner, onde o básico objetivo é atrair o público. E como eles atraíram o público? Simples, os dois criaram trajes de animais que serviam de fantasia para eles se vestirem, incluindo funcionários, e também tinha um modo automático, onde a fantasia agia por si mesmo. Tá aí, tudo bem. Basicamente, esses trajes tinham molas internas que sustentava a fantasia. Segundo a tecnologia da época, é como se fosse um esqueleto mesmo. As primeiras fantasias e também animações mais ou menos esqueleto. Foram o Fredbear e o Springborn. O esqueleto era exo, né? Era por fora, e aí você entrava e tal. Ganhou bastante visibilidade do público, principalmente da criançada, que gosta desses animatrônicos. Assim, com toda a receita gerada, eles criaram uma franquia de vários restaurantes da Freddy's, surgindo assim a Fazbear Entertainment, que é a principal marca de Five Nights at Freddy's, sendo uma empresa que controla tudo em relação aos restaurantes da Freddy's. Continuando a Fredbear's, depois dessa popularidade, Henry e junto com William criaram a Puppet, que é marionete, traduzindo. A Puppet já tinha. A Puppet já existia, pô. A Puppet já existia. Ela é de 82, mas tá bom. Português. Essa invenção era da responsabilidade do Henry, e o Henry tinha necessidade de... Não, tá bom, pode ser realmente 83. É ali, 82 e 83, vai. Tô contando como se fosse 82 e 83. Proteger a sua filha dos perigos do mundo. Provavelmente ele... então não foi os dois que criou, quem criou foi o Henry, mas tudo bem. Não tinha tempo suficiente para dar atenção a Charlie, por causa do trabalho. A Charlie ganhou uma pulseira verde do pai, que basicamente transmitia frequências para Puppet poder vigiá-la e também protegê-la de qualquer mal que possa querer atingir ela. Então, com o tempo, William acabou percebendo que Henry estava se destacando mais que ele em seu trabalho, por ser mais inteligente, o que acabou gerando essa inveja no William, e também ele invejava a felicidade que tinha com a Charlie, a filha do Henry. Isso também, mas é porque o relacionamento da família do William Afton já era uma bosta. Falando, se a gente for fazer... Eu tenho que fazer um vídeo só do William Afton, porque tem muita coisa desse personagem. E a gente não falou tanto dele, né? Não tem um vídeo, sabe, falando claramente sobre ele e sobre as coisas dele. Nunca vi um vídeo assim. Mas o William Afton, ele tinha vários problemas de relacionamento com a família. Ele teve vários problemas de relacionamento com os filhos, com a esposa. Tanto que a gente descobriu isso no Security Breach, né? Tanto que esse relacionamento já era conturbado por conta do paralelo que tem dos desenhos lá do Sister Location, que era o Immortal and the Restless, né? Não, aquela briga do Vlad com a Clara é um paralelo entre o William Afton e a esposa dele. E aí, tipo, não é 100% igual que era realmente descrito, mas a gente sabe que o relacionamento era conturbado. E aí, tanto que a gente descobre no Security Breach que a filha foi manipulada pelo pai, né? O William Afton manipulou Elizabeth, aquela coisa toda, pra ficar a favor dele, porque desde sempre a esposa nunca concordou com as coisas do William, nunca, tipo, sempre ficou questionando como é que a gente vai sustentar as crianças e tudo mais. E também a primeira briga que eles tiveram foi que o William Afton não queria nem assumir o Michael, né? Não queria nem ser pai da criança. Então, tipo, o William Afton sempre viu os filhos dele como um objeto ou algo para ele poder utilizar, e como ele dependia da imagem, ele era até o cara que fez a primeira apresentação lá, seja empresário, que não sei o que tá até no Pizzeria Simulator, é o homem ruim ali, e ele era o cara praticamente dos negócios, mais, assim, ele sabia fazer os animatrônicos, mas ele era praticamente a cara da empresa, o Henry nem tanto assim, e aí aconteceu esse problema desse relacionamento com a mulher, que ela queria divórcio e tudo mais, por conta dele só se preocupar com o trabalho, aquela parada toda, e ele também ser um péssimo pai, né, não precisa nem dizer, as coisas que a gente descobriu depois, em 82, por exemplo, antes, né, o próprio negócio da morte da Charlie e tudo, mas isso já tinha rolado as coisas com a mulher dele, já tinha se separado, já tinha acontecido um monte de coisa. Mas aí no divórcio, ele manipula a Elizabeth pra pegar e manipular o juiz, falar que a mãe dela era louca.
entendeu? E aí, por conta disso, a mulher faz cosplay de Sayori. Então imagina que família linda e maravilhosa, que família saudável, né? Então, por conta disso, dele não ter a família, realmente, ele pega e mete esse louco pra cima de todo mundo aí, pra cima da mulher. Mas também é a inveja do Henry, é os motivos, né? A inveja do Henry, a família que já era perturbada e complicada pra caramba e tudo mais. Que sua família era contrário, explicando que o relacionamento do William com a sua família era abusivo, não era uma família feliz. E William, vendo que o Henry era feliz com a sua filha Charlie, acabou despertando inveja nele. Não se sabe se William e Henry brigaram por essa razão, mas o William pode ser que tenha perturbado. realmente alguma discussão Tudo estava ali. dando errado na vida do William, e isso acabou afetando seu psicológico, começando a enlouquecer e perder a linha de raciocínio. Ainda mais que o Henry está um passo à sua frente. Meu único problema é usar muita arte, que o William Afton é retratado de um jeito, é retratado de outra. É meio esquisito, mas tudo bem. Até no tempo Só uma seguinte, crítica. de uma festa de aniversário, em uma noite chuvosa, a Charlie acabou ficando do lado Isso de aqui fora, é 83, sozinha. mas é A começo de dela estava 83. transmitindo frequências para Puppet. Aí já falando, isso aqui é começo de 83 e é um pouco antes, assim, antes dos eventos da Criança Chorou, então tá tudo certo. Chamando o animatronic para proteger a Charlie. Porém, William, percebendo que a Charlie estava de fora, desceu do carro e deu um gatilho nele, matando a Charlie, a filha de Henry, Tá tudo e certo. rapidamente se escondeu nas sombras para não ser descoberto, Não, deixando ele fugiu de carro. o cadáver ali até chegar a Puppet, se estragando na chuva, indo em direção do corpo Ele fugiu da de Charlie, carro, ele fugiu de até carro. parar de funcionar. Olha lá, ó, tem e até cair as do marcas lado do de corpo. pneu ali, A ó. Puppet, depois disso, ficou assombrada com o espírito do cadáver, sendo o primeiro animatrônico assombrado da franquia. Diante desse horror, Henry ficou abalado. A tragédia já estava feita e não soube o que realmente aconteceu com a Charlie. Então decidiu fechar a Fredbear Family Diner devido ao trauma que aconteceu naquele lugar. E não ficou sabendo que seu colega do trabalho, William Afton, é um assassino. Até por um certo tempo. Não se sabe se teve uma investigação policial, mas provavelmente não deu em nada. Aí tá faltando depois falar do Midnight Motorist, que é logo a sequência, né? O FNAF 6 ele vai trazer justo o que rolou com a Charlie, né? Ela ter virado a Puppet, e logo na sequência o Later That Night, que é o Midnight Motorist. Que vai falar que ele saiu correndo por ter matado a criança e tudo mais. Agora me bugou um pouco da pizzaria ter sido fechada. Eu acho que não foi, mas é um detalhezinho. Enfim. Depois de 3 anos, a Fredbear passou por uma reformulação. Não, meu amigo, não é 3 anos. Você tava em 82, 83 agora há pouco. Você ainda tá em 82, 83. Não passou 3 anos, não. Peraí. E agora se chamava Fredbear and Friends. Não, ainda é Fredbear's Family Diner. Tá nos teasers do FNAF 4. Ainda é Fredbear's Family Diner. Fredbear and Friends é o nome do desenho. É o nome do desenho. Não quer dizer que é a mesma coisa. E isso aqui é total fan-made. Mas enfim. O Henry ainda trabalhava com William, com dificuldade, pois ele perdeu a sua filha, sem saber quem causou isso. Então William e Henry trabalhavam juntos e criaram novos animatronics, que é o Fred. Então, pode ser criação, mas tem uma galera falando que veio de outro lugar. Mas sim, tecnicamente falando, foi novos animatrônicos que surgiram nessa época. Mas eles não eram modelos Springlocks, eles já eram um novo tipo de modelo que eles seriam só atração mesmo. Aí que veio a ideia do Fredbear and Friends. Tem essa teoria, né, que os animatrônicos vieram de outro lugar. Tem várias evidências que apontam que a Fazbear foi comprando outros lugares. Tem até no FNAF 6 mesmo, que os animatrônicos, por exemplo, os Rockstar, foram feitos de outro lugar. E isso poderia ter acontecido na década de 80 também. Mas eu não vou pôr minha mão no fogo nisso aqui agora. Eu só tô falando, isso aqui tá certo ainda. Mas ainda é 83. Ainda é Fredbear's Family Diner. Não é Fredbear Friends. Fredbear Friends é o nome do desenho. Bonnie, Chica e Foxy, de suas primeiras versões, pois ainda vão ser atualizados no futuro, assim como o próprio Fredbear.
mas quem ocupava por enquanto era o Fredbear e o Springbone nas atrações. A história vai focar na família de William Afton, precisamente em seus filhos. Na verdade, eles revitalizaram o lugar, né? Por justamente ter rolado foi assim, começou a rolar boato, né? O que dá indício que os boatos da Fred's começou foi nessa época. Que, tipo, do nada uma criança que não parava de ir na pizzaria, né? Tanto que tinha uma animatrônica que tomava conta, que era a Charlie. Do nada ela desapareceu. E aí, então, os boatos começaram a surgir entre as crianças e entre as pessoas que iam no lugar. Mas não tem indício de cartaz de procurado, essas coisas, que tem uma galera que acredita nisso. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi que as lendas começaram aqui, tanto que é isso que vai aparecer nos minigames do FNAF 4, que as crianças falavam e tudo mais, entendeu? É justamente nessa época e por conta de ter acontecido já o evento da Charlie. William possui Enfim, só 3 explicando. filhos. O primeiro, que eu vou apresentar a vocês, o Michael Afton. O seu irmão mais novo, que tem um apelido curioso como Criança Chorona, mas prefiro chamar ele de Ivan Afton, que é o Não chama ele de Ivan, não. Ai, que dor no peito. nome dele por enquanto. Enfim, vocês podem chamar ele como bem quiserem. E por fim, a filha de William, que é a Elizabeth Afton. O Ivan sofria bullying do Michael, por causa de seu medo das fantasias e também dos animatrônicos. Sabe por quê eu não gosto do nome Ivan? Porque é muito forçado o nome do bicho ser Ivan, mas tá bom, vai. Ele não gosta. O nome dele é Thiago, vai, Frequentemente chora pronto. de medo por isso. William abusava muito de seu filho Brincadeira! mais novo, não amava ele e pouco se importava, e podia se aplicar aos seus outros filhos também. Sim. Pelo crime que William cometeu, ele não tem sentimentos por mais ninguém, além de raiva e desprezo. Michael Afton, mal criado, aproveitou para assustar seu irmão. Não é mal criado. O Michael Afton... Tá, tudo bem, mal criado, mas ele também foi o primeiro filho de um relacionamento conturbado, onde o pai não queria assumir ele e a mãe era uma louca, né? Porque se a gente for realmente pegar todo o paralelo do Immortal and Restless, a Clara, né, que seria o paralelo pra esposa do William, ela era louca, ela botou fogo na casa, tá ligado? Então, tipo, ela também não era a coisa mais linda e maravilhosa do mundo, não. Mas, ainda assim, ele tinha um pai horrível, que era o próprio homem por trás do ruim, né? E aí, por conta dos pais, não cuidar dos filhos e tudo mais, surgiu esse moleque. Mas também a revolta é da separação dos pais. Porque existe a imagem sabe assim, das famílias perfeitas, americanas, aquela coisa toda, pai, mãe e os filhos sempre juntos e sempre unidos, né? Mas o Michael cresceu com o divórcio dos pais. Tá certo que as crianças mais novas podem sofrer isso, mas não são tão afetadas quanto você já ser um adolescente com os pais divorciados, né? A porrada dói bastante. E aí, tipo, é como se o amor que você tinha pelos dois meio que se desfaz. Aquela coisa toda que vem de teoria parental, mas aí é mais teoria. Mas encaixa um pouco na ideia de que o Michael, ele não é só assim por conta de que, tipo assim, eu sou ruim com meu irmão. É porque ele começou a ter uma aversão à própria família, de ver que a família tá toda destruída. Ele viu a verdade sobre a sua própria família. Que o pai é um cara que não se importa com ninguém e a mãe é uma louca, né? Enfim. O Ivan. É tipo assim, quando você descobre a verdade dos seus pais, é meio complicado você ver eles com bons olhos depois. Piores formas, usando uma máscara do novo animatronic Foxy, a raposa, assustando o Ivan constantemente. E Michael se divertia e ria do Ivan desesperado, mas mal pensou que isso custaria caro mais tarde. Então Michael planejou fazer algo bastante arriscado com seu irmão mais novo, juntando seus amigos, que estavam com as máscaras dos novos animatronics, a mesma intenção de Michael em assustar o Ivan. Então, na oportunidade, eles pegaram o Ivan à força e levaram próximo do Fredbear. E o Michael queria trollar seu irmão, colocando o crânio de Ivan dentro da boca do Fredbear. E a criança estava se contorcendo muito que o Fredbear acabou mastigando Os a Dead cabeça Pyro de isso! Ivan em uma dolorosa morte. Michael e seus amigos ficaram em choque com o episódio, até William perceber o que estava acontecendo. Houve uma fatalidade. E a primeira atitude de aí deu ruim mesmo na Fred's. Aqui o bagulho... Aí o bagulho desceu. Aí não teve jeito. não por ser sensível, mas Tudo sim certo. que isso causaria enormes prejuízos aos seus negócios.
Tá e certo, trancou Michael boa. em um quarto É isso por mesmo. muito tempo. Henry, ao perceber a atitude severa de William, O homem ruim, ele é ruim com os próprios cria dele. Não é, ai, eu vou bater o Michael porque eu sou pai e vou cuidar. Não, ele foi porque queria falar, não, vou vingar da merda que você fez, criança. É isso. ele começou a estranhar o seu amigo e se afastou dele por uma Sus. impressão ruim que ele seja o assassino que levou a vida de sua filha, Charlie, naquele caso. Então, Ele começou a suspeitar. Mas eu também tenho que falar que o Harry também é um cara meio mequetrefe, né? Tipo assim, ele ficou não sei quanto tempo tentando achar a evidência do William pra culpar. Ele largou a empresa. Tudo isso é muito obscuro. A gente não sabe direito o que rolou com ele. Tem várias ideias e várias teorias, inclusive o Thinking Fred ele fala bastante quando a gente vai falar isso, mas a conclusão que eu chego quando a gente conversa com todo mundo, eu pelo menos tenho que o Henry, ele também não é lá boa coisa não, assim, com certeza ele não é o William Afton, mas ele parece que ele ficou meio, sabe, ainda triste com a morte, mas foi trabalhar, mas ao mesmo tempo ele deixou as coisas acontecendo, ele deixou, tipo, sabia que tava rolando alguma merda, né, dos assassinatos, ele deixou meio quieto, né, nos anos depois que a gente vai ver. O Harry é meio sus. Não é ruim igual o William Afton, mas ele é meio sus também. Henry temporariamente saiu da Fazbear Entertainment, deixando Então, nas mãos de outros donos. A Talvez- gente acha que ele fez isso, mas a gente não tem certeza. Mas a gente sabe que ele tem algum tipo de grau de influência lá dentro ainda. Mas isso até eu meio que fico na dúvida ainda. de seus parentes, por enquanto. Enquanto isso, a Charlie entrou em conexão com a alma de Ivan, que estava na escuridão, e ela queria reconstruir ele de alguma maneira, guiando a sua alma. Então o espírito de Ivan se conectou com Fredbear, ficando assombrado, e foi a partir daí que William Tá Afton certo. reparou nessa Porque eu atividade mamei, mas fiquei sobrenatural certo. do Tá Fredbear, certo, tá certo. que decidiu estudar e pesquisar. É porque tem uma teoria que a galera fala que o Fredico seria uma imagem da Puppet. É a imagem que a Puppet usou pra falar com a criança chorona ali. Eu acho a teoria até que boa, mas ao mesmo tempo... É porque FNAF é muito ligado com imagens, né? É muito ligado com o visual das coisas. Então, não acho que, tipo... É porque a Puppet no FNAF 4, ela mal aparece direito, né? A gente só tem essa noção quando a gente vai ver o minigame no FNAF 2. Mas ainda assim... Tipo... Ainda pra mim parece, por conta do Fredico, que aquilo vincula muito mais que o pai acabou descobrindo que talvez o filho estivesse ainda existindo de algum jeito ali, sabe? Talvez ele pegou o animatrônico e guardou e talvez ele viu, percebeu que a criança tava ali dentro ainda, ele começou a estudar o animatrônico e viu que o bicho, sei lá, dava uns tremelique, não sei. E foi daí que ele decidiu esconder tudo e fazer a Afton Robotics, aquele negócio lá no subsolo, pra continuar fazendo as pesquisas, pra aí realmente fazer a pesquisa dele, aí ele sai da empresa e faz as coisas. Pelo menos pra mim isso encaixa muito mais no motivo do que o William fez tudo isso. Ainda mais de tentar fazer as mortes das crianças, né, e fazer as coisas pra levar lá pra baixo, do que pegar e falar assim, ah, a Puppet já apareceu aí e tentou reanimar a criança chorona aí. Sendo que nessa época a gente não tinha ainda... E tem que lembrar isso muito bem claro. Não tinha ainda a ideia que os outros animatrônicos estavam possuídos ainda. A gente só sabia da Charlie. Mas a Charlie dá vida pros outros, isso é só em 85. Aqui em 83... Aí a galera fala por conta do texto. Que o texto tem a mesma cor de palheta da cor da máscara da Puppet. Eu entendo isso. Realmente faz muito sentido. Realmente muito boa a ideia. Mas eu acho que é muito longe do que realmente eu acho que pode ter sido a parada. Eu acho que a Puppet ela só descobriu isso em 85. Talvez aquela cena ali seja a cena de 85, não sei. Não sei dizer, eu não sei dizer. Mas eu ainda quero crer que é 83. Pra fazer essa coisa meio que fazer sentido na minha cabeça. Eu sei que agora a galera vai se mamar nos comentários, né? Mas já falando que, tipo, olha, não tô querendo dizer que é, que eu também não tenho como confirmar.
mas tem um ponto aqui, um ponto ali que dá sentido, tal, com a fonte de texto, da cor do texto, com a coisa da Puppet já tentar ir atrás e ver o que tava acontecendo. Mas no FNAF 4, o meu problema é o FNAF 4 não tem nada a respeito da Puppet, quase em nenhum lugar. Só depois quando aparece a DLC, aparece a Night Marione e o Scott na época fala, ela não é canon. Quem é canon é o Nightmare Balloon Boy. Mas é isso por conta da gameplay, a gente sabe que quem tá jogando no FNAF 4 é o Michael Afton. Lá no FNAF 1 ele vira o teteia derretendo o cérebro por conta das coisas que ele viu, né? 87, 93. Então, tipo assim... memes. Não vou pôr minha mão no fogo, mas vou deixar no ar pra vocês verem aí, vocês se viram e é nóis. A respeito disso. E ele lembra que pode ter acontecido a mesma coisa com a Charlie, da Puppet. Ele sabia que o filho dele estava vivo de algum modo, até então desconhecido. Ele não sabia. Ele só descobriu isso depois, mas na hora ele... tá, pode ser realmente que tem alguma coisa aqui. E antes também da Fredbear fechar de vez, William pediu que as fantasias, que no caso o Springbone e o Fredbear, fossem transferidos para outra pizzaria. Não se sabe o paradeiro da esposa de William Afton, no caso a senhora Afton. Não, agora a gente sabe. Se esse vídeo é atualizado, a gente sabe. Ela cometeu cosplay de Sayori. Provavelmente se divorciou de William. E há Provavelmente não, isso aconteceu, tá no Security Breach. relatos que ela foi assassinada pelo Não, ela se mamou, eu falei! próprio marido. Mas por enquanto, o estado atual dela, até a data desse vídeo, é incerto. Não! Vai estar nos claros o Security... O Security Breach ele tem vários problemas. O Security Treco, ele tem vários problemas. Mas um deles, os CDs da Vayne, eles são claros, pelo menos. A terapeuta, ela fala que a Vayne tá viajando pensando que é filha de um cara chamado Bill. E aí, Bill eu não sabia disso, mas o apelido de Bill é pra quem se chama William. Eu não sabia disso. Tanto que Willie the Kid, Bill Ted, essas coisas, são todas pessoas famosas do faroeste chamavam William. Eu não sabia disso. E aí usaram esse negócio pra disfarçar que era um cara chamado Bill, mas não, é o William. E ela tá, talvez com os negócios, glitch trap, com as paradas e tal, não sei o que, ela tava vendo, sabe, percebendo coisas do passado. É o que dá a entender. E aí uma dessas coisas iluminou ela, achando que ela era a filha. Ela meio que começou a talvez achar que ela fosse uma filha do William, né? E aí começa a perceber que daí faz o paralelo, a gente escuta e fala, tá, não, o William teve uma filha mesmo, que chama Elizabeth. E aí ela fala, tipo, que ele falou assim, o seu pai, a terapeuta fala, seu pai forçou você a testemunhar contra a sua própria mãe no divórcio. Então a gente sabe disso agora. E aí sabe também que depois ela fala, foi traumático você ver a perda da sua mãe. Eu não lembro o áudio direito, mas fala lá que a mulher pacotou. A mulher já morreu nos anos 80. Então tá no Security Breach, isso é canon. Pelo menos até a data desse vídeo também. Eu vou... FNAF é muito louco, porque a gente fala, tem que se falar até a data desse vídeo, porque amanhã pode mudar tudo, né? É uma desgraça. Ai, vambora. E abre espaço para teorias. Não tem mais teoria disso, não tem mais teoria disso. Então... Para de balora do inferno! Para de acreditar! Sabe o que é isso? Isso aqui, ó. Agora eu tô coringando. Isso aqui é brecha. Isso aqui é o nome disso aqui é brecha. É brecha pra fazer teoria de que o William Afton quis fazer esposa robô. Isso aí é galera que gosta de fetiche com robô. Eu conheço muito bem. Eu tenho um cara que vai roteiro comigo, eu não vou me expor. Ele gosta de ver robô. Ele gosta de fazer robô virar gente. E é fetiche essas coisas. E aí quer botar que o William queria fazer a balora. Que era pra vocês poderem... Parem com isso, pelo amor de Deus. A gente não tem prova disso. Parem com isso, pelo amor de Deus. E o nome da mulher não é Clara também, não. É só um paralelo do desenho. Para com isso. Para com isso. Brincadeira, Então, viu? quem é o personagem que controlamos no jogo? Michael? Não há resposta sobre isso, mas segundo o jogo, é uma criança que controlamos. O Ivan já morreu. O Michael tem 16 anos nesse tempo. Praticamente um adolescente. Fica aí o mistério e a teoria para desvendarmos.
Não, mas tem o áudio. Tem um áudio. Tem um áudio e tem o logbook. Você mesmo falou que o logbook é canon, meu amigo. Você mesmo falou que o logbook é canon. Se o logbook é canon, o Michael viu essas coisas, pô. Tem lá nos desenhos do logbook. Que é o Survival... a guia de funcionários da Fazbear lá, que é aquele livrão marrom lá. Aquele lá é canon. E aquele lá o Michael viu aqueles bichos. Mas ele viu porque era um negócio que... As coisas ruins que ele passou na vida voltando na cabeça dele, pô. É isso. Então é canon. O que eu falei, a gameplay do FNAF 4... O FNAF 4 é todo esquisito. O FNAF 4 é todo esquisito. Os minigames são de 83 e a gameplay é em 93. Tá? Entendam isso. Porque tem o negócio do áudio ao contrário. Tem o negócio de ver o soro e tudo mais, das coisas de hospital. É como se a memória do passado de ter visto alguém sofrer um acidente. Então tem todas essas evidências assim, mais o logbook que mostra que o Michael viu os Nightmares. Então realmente, sabe, o Michael sabe, o Michael viu essas coisas. Na verdade é criação do Michael esses bichos aqui, né? Então, enfim, mamamos. Não é teoria não, é isso aí mesmo. Os inimigos que enfrentamos no jogo, até o momento, são ilusões de animatrônicos novos em suas versões grotescas e assustadoras. Aproveitando também para explicar mais coisas sobre os Nightmares, eles eram pelúcias, só que existe uma tecnologia no universo de FNAF que são discos de ilusões, e esses discos estão implantados nas pelúcias, e a função do disco de ilusão já diz pelo nome, mas a Da onde você tirou isso? A tecnologia desse disco é tão avançada que não chega a ser uma simples ilusão. Por causa desse equipamento, pode ter acarretado o nascimento dos Nightmares no jogo, que são versões distorcidas das pelúcias. Claramente, William Afton... Você botou uma Mangle ali, a Mangle nem existia nessa época. 83, meu amigo, calma. Pra ela existir tem que estar em 93, pô, também. Além de abusar de seus Fora filhos... que tem o Nightmare Balloon Boy, pô. Pra ter Balloon Boy, pro Scott falar, gente, Nightmare Balloon Boy é canon, é pra falar, opa, então tem que ter passado de 87. Tem que ter visto o Balloon Bosta. Balloon Bosta é 87, então... Enfim. Ele usava eles como cobaias de seus experimentos doentios, tanto o Ivan como também o Michael. E isso justifica como os dois dividiram esse protagonismo. Pode ser uma grande possibilidade, justificando o castigo do Michael logo depois do Ivan, que antes de morrer passou o que Michael passou também. Então, isso é uma possível resposta do mistério. Possível. Não é a resposta. Não é isso. Calma que pera aí que tem umas duas coisas aqui antes ainda. Não é só Sister Location, tem a Pizzaria 85 também. Vamos ver. Passou 2 anos depois do trágico acidente de Ivan. Ou no mesmo ano 83. William Afton, antes desses 2 anos, construiu a sua própria fábrica, que é a Afton Robotics, onde passaria os seus 2 anos estudando sobre o que havia acontecido com seu filho. E além disso, ele criou 2 novas pizzarias, que é a Circus Baby Entertainment and Rental. Isso não é uma pizzaria. A Entertainment and Rental não é a pizzaria. A galera confunde muito. A Circus Baby Entertainment Rental é a parte de alugar os animatrônicos que surgiu depois da Pizza World. Primeiro que ele criou os animatrônicos Funtimes. Vamos começar daí. Ele fez os Funtime. Aí depois ele falou, vou abrir a pizzaria com a Baby. Abriu pizzaria com Baby. Pizza World. Ok, show de bola. Aí a galera começou a querer fazer franquia e alugar as coisas. Tanto que o Chicas Party World pode ter vindo daí. E aí também animatrônico alugado, aquela coisa toda. Vai, Afton ainda tentando pegar e fazer as paradas. Tudo bem. Mas aí o bagulho não dura um dia, porque a Elizabeth fala, quero dar um beijo na Baby. E a Baby fala, vou mamar, e pega a criança. Explicação 10 de 10. Aí a Elizabeth entra na Baby, e aí o bagulho, todo mundo grita, lá, o animatrônico comeu a criança, e aí
acontece o que aconteceu, né? Caos generalizado. Fecha a pizzaria. Meu Deus, deu merda. Mas aí o homem ruim pega os bichos, leva na Aftonoborics, aí ele fala, olha só que legal, a minha filha tá aqui dentro. Ou vou ter que fazer coisa. E aí ele talvez percebe, talvez o bicho lá que mordeu meu filho, talvez meu filho esteja lá. Vamos ver esse negócio melhor. Aí acontece as coisas, assassinatos e os filhos das mães. Mas não se sabe se essa pizzaria foi criada antes de 85 ou no mesmo ano. E também foi inaugurada a Chica's Parties World. Ambas as pizzarias estavam abertas e William trabalhou na criação de novos... Outra coisa, Chica's Party World não tem tanto assim de saber que é da Fazbear. Pode ser de outro lugar que alugou e tal, sei lá. Animatronics. Mas Chica's Party World também... não é importante pra essa história. O importante é essa coisa louca aqui, ó. Com a inteligência artificial extremamente avançada. E esses animatronics foram extremamente avançada é questionável, mas tudo bem. conhecidos como Porque o mais avançado que foi os toys, depois, mas tudo bem. E a principal era conhecida como a Circus Baby, que tinha inspiração do William, a sua filha, Elizabeth Afton, para atrair a atenção dela. Você tá me dizendo que o William Afton, ele fez a Baby pra atrair a própria filha? Não, ele fez porque ele ficou confuso. Não ouviu mais. E esses animatronics eram alugados para festas de crianças, sendo que a principal alugava depois, era sequestrar crianças para colaborar com os planos de William Afton, de modo discreto, e fazer experimentos e descobertas com as vítimas, que provavelmente morreram instantaneamente, pois um desses animatronics tem uma garra na cavidade peitoral ou na barriga, aonde essa garra surge e captura a criança, levando para dentro do corpo do animatronic, sem deixar rastros, e também matando. E cada Funtime usava várias estratégias para capturar essas crianças, e principalmente quando estão sozinhas. E o propósito de William era usá-las para fazer experimentos bizarros. Elizabeth Afton foi mais uma vítima. Ela gostava muito da Baby e foi atraída. Assim que você tá querendo me dizer então que tipo assim, você tá misturando os dois tempos, é por isso que eu tô um pouco confuso. Eu expliquei agora há pouco o que rolou. Eu acho que aconteceu primeiro o acidente da Baby, que é o que você vai mostrar agora. Depois, quando foi alugado, que aí aconteceu os sequestros. Não é as duas coisas ao mesmo tempo. Calma. Não é bem aí. Porque na hora que ele lança o Party World, né? O Circus Baby Party World lá, o Pizza World lá, e sempre confundo. O restaurante da Baby. Quando ele lança o restaurante da Baby, é justamente pra ver como os animatrônicos se comportam. E já logo de cara deu merda. É isso. E aí depois ele decide alugar os animatrônicos. Aí, ok. Baby oferece um sorvete a ela, fazendo com que se aproxime e seja pega de surpresa pela garra cruel que acabou levando a Elizabeth para um destino sofrido. E nesse momento aconteceu a fusão destino de sofrido, meu ovo. Ela queria ser essa coisa louca aí, pô. Ela queria, porque eu não posso brincar com ela, porque não sei o quê. E aí? E Baby. Virou a Baby. As memórias da Elizabeth foram parar na inteligência artificial da Baby, o que fez William levar a Baby para sua fábrica no subsolo, já percebendo que sua filha estava dentro dela. E assim como Ivan, William não ficou de luto e pouco se importou com a vida dele. Não, realmente, o William não tá nem aí pra ninguém mesmo. Apenas dor de cabeça, segundo o que ele pensa. Então William fechou as duas pizzarias da Circus Baby, aonde a Elizabeth morreu, e também da Chica's Parties World. Isso aqui a Chica's Party World é fanfic ali, mas tudo bem. É porque é só um easter egg do site do Scott, que não tem relevância direito no bagulho, mas tudo bem. Há mais problemas envolvendo seu nome, e as suas criações foram recolhidas para a Afton Robotics, como forma de se ocultar e evitar de se responsabilizar. Eu já entendi a confusão. Muita gente acha que na época, quando rolou o Sister Location, né, os eventos mesmo do Sister Location, do jogo, melhor dizendo,
ali onde o Michael vai é o negócio de alugar animatrônico. E não é. É outro lugar. Vocês têm que entender o seguinte. Existe o Circus Baby Pizza World lá. O restaurante da Baby. Beleza. Restaurante da Baby. Show de bola. Fechou em um dia. Fechou, ele abriu outro lugar para abrir o rental. Beleza, show de bola. Os animatrônicos eram alugados. Ia lá, pegava a criança, botava no buchinho e voltava. Nisso ele pegava os animatrônicos e levava para um outro lugar. Que é o Afton Robotics. Que é ali que rola o Sister Location. Entendeu? Não é tudo o mesmo lugar. Entendeu? É tudo os lugares diferentes aí. E existe, talvez, que esteja meio que perto da casa do William por conta lá da Custom Night, aquela coisa toda, né? Do escritorinho que o William ficava olhando de baixo lá e tal, né? Tanto que tem até o Fredico. É por isso que eu acho meio esquisito a teoria da Puppet Fredico, sabe? Porque ali na Custom Night do Sister Location tem o Fredico com o Walk Talk, né? O que daria todo sentido que ser o William falando por ali. E aí tem os negócios vigiando, né? O comportamento do filho e tal, do que tava rolando com o Michael. Mas aí, né? Ainda mais por conta que rolou o negócio com a Baby, né? Com a Elizabeth, né? Mas enfim, não é tanto essa questão. Vamos voltar aqui. William Afton, então, decide sair da Fazbear Entertainment, Tipo, é só pra galera explicar mesmo as entregando coisas. na mão de outros donos e assim seguir livremente com seus planos. Inclusive, A gente não tem tanta certeza disso. a sua maior ambição é encontrar a chave da imortalidade. Através Porque de ele seus ainda tinha estudos, contato com as transcender coisas, a sabe? Ele ainda humanidade, falava e tal. sem sofrimento, Ele poderia ainda sem ser um dos envelhecer donos, sim, naturalmente sei lá. e principalmente burlar a morte. Então William Afton visitou o primeiro restaurante da Fred e discretamente foi direto para a sala de partes e serviço, aonde estariam as fantasias. Eu acho que esse foram desenho aqui é transferidas. feito com a imagem do Dave, né? Do livro, né? Da trilogia. É por isso que é difícil. Tem um William Afton meio gordo, aí depois ele perde peso, depois ele engorda de novo. Enfim, só eu sendo meme. Esse aqui é o restaurante de 85, tá? Por mais que a capa tá lá, os toys, é o restaurante de 85. Especialmente o Spring Bonnie. E ô homem Vai pescoçudo, hein? Pois a sua estratégia Ele é agora pescoçudo. era atrair crianças para essa sala e cometer uma série de assassinatos. Isso Sem mesmo, que ninguém 85. perceba. Como o Spring Bonnie, conquistando a confiança das crianças facilmente e assim atraindo elas para a mesma sala, trancando elas na sala sem possibilidade de fuga. E a partir daí veio a primeira onda de assassinato em restaurante das Freddy's, e os corpos foram colocados de dentro de animatronics diferentes, e rapidamente vazou do local com as pesquisas já feitas. A Fazbear Entertainment percebeu que alguém estava mexendo no Spring Bonnie sem a devida autorização. A empresa também foi responsável por interromper as investigações policiais das crianças que desapareceram em um dos restaurantes. Não, ele interrompeu. Não, ela não interrompeu. Só tinha suspeita. E a polícia tava indo atrás, véi. Acabou ajudando William Afton indiretamente. Então, por conta de leis federais, acabam removendo a sala, colocando uma parede falsa. Mas mesmo assim, não impediu Tá! William Tá! Afton Você tá falando dos áudios do FNAF 3, tá? Nossa, é muita coisa. É por conta justamente das coisas da polícia e tudo mais. E aí eles fazem isso porque tinha um negócio que talvez o funcionário tava indo pra trás lá. Não, tudo bem, não, realmente. Afton entrasse por lá e pegasse o traje. Ou seja, essa medida foi inútil. A Fazbear resolveu criar novos animatronics, que são os toys, ou brinquedos, traduzido do português. Não, pera, calma, não pula o tempo, que eu me perco um pouco. Aí nós estamos em 85. Aí eles começam a desenvolver os toys. Não, tudo bem, tá. Com um projeto em mente, como medida de frear os assassinatos que estavam acontecendo, que eu vou explicar a vocês quando chegar o momento. E William Afton acabou descobrindo algo tão complexo que vai resumir basicamente as assombrações de cada animatronic de Five Nights at Freddy's e como eles eram possuídos. Existe um elemento que William descobriu, que é o remanescente de uma alma, que basicamente são emoções. Agora que o bagulho vai entortar.
e também pode ser uma energia de uma alma, em resumo, tendo personalidade e fala, além de outras características, dependendo da pessoa. Então esse elemento é chamado de remanescente, ou remnant, traduzido do inglês. E essa energia é capaz de reanimar e regenerar um objeto, até um humano, possuindo também um fator de cura. O seguinte elemento é a agonia. Diferente do remanescente, a agonia são emoções ruins ou negativas que podem elevar o poder de uma alma, possuir algum objeto, criar tentáculos, criar dentina e etc. O que torna aquele Confuso. 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 A agonia é criar dente e tentáculo? Não, é porque a agonia... Eu tentei explicar da forma mais simples possível. Mas é complexo essa parte aqui. Tá. Eu acho que não é assim, mas se eu falar qualquer coisa, a galera vai me crucificar. Então eu vou ficar quieto, eu vou deixar a explicação aí, mesmo não concordando muito com ela. Aquele objeto assombrado, o que explica a agressividade de boa parte dos animatronics que enfrentamos nos jogos. E quanto mais agonia esse animatronic tiver, mais poderoso e sobrenatural ele fica. E quando um corpo acaba morrendo próximo de um objeto, existe uma grande possibilidade de acabar possuindo aquele objeto, independentemente do que seja. E aproveitando para falar sobre as Não, aí não é bem assim, né? Ah, não, porque eu acho que tá vinculando isso porque a criança morreu, a Puppet, pá, juntou os dois, fusão Dragon Ball. Calma, não é tão assim também. É porque ali a Puppet meio que se envolveu, né, com a Charlie, né, no corpo dela. E aí aconteceu as coisas da tecnologia dos bagulho ter passado pro outro. Tanto que é por isso que a criança chorona não fez uma fusão, vamos por assim, tão perfeita assim, porque mastigou a cabeça e não entrou totalmente assim direito no Fredbear, né? A galera tirou e tudo mais, tem isso também. Mas o remanescente é... Cara, é muita coisa pra explicar. Eu teria que ler o texto todo aqui do resumo. Eu vou fazer isso, eu acho melhor. Pra fazer jus ao vídeo. Ó, eu vou ler o negócio do meu queridíssimo Thinking Freddy, link do canal dele na descrição. Eu prefiro mais a explicação dele, tá? Então eu prefiro... é muita coisa que vai discutindo, né? A gente vai discutindo e vai somando junto, né? Em coisa que a gente chegou aqui no grupo. Tá o Ainel, o Lunático, o Thinking Freddy e o Art. É o Ainel, o Thinking Freddy, o Lunático, o Art e eu. São 5 pessoas chegando numa conclusão. Vamos lá. Mas o cara é a enciclopédia FNAF. Presença ulterior, resíduo. Quando uma alma possui um metal, esse metal não apenas se torna com capacidades paranormais esperadas de uma possessão ao possuir qualquer coisa, como também ele começa a ter o normado de resíduo, o nome de resíduo. Resíduo é essa mistura intangível do passado, da memória, com o tangível, o metal. Por isso o nome de resíduo, por ele ser um traço pequeno de algo passado, memórias de uma alma. O resíduo pode ser usado de 2 formas, ambas são notórias pelos indecifráveis sussurros e cantos. A forma mais comum é derreter no metal, que é o que acontece nos schematics lá das receitas do System Location, e também que a gente viu no FNAF 6, já que em forma líquida, o metal pode ser extraído e colocado no que desejado por meio de equipamentos, maquinários e utensílios. A outra é rara, porém ainda assim possível, quando o metal tem dentro de si alto nível de emoções e resíduo. Isso pode ocasionar que o resíduo se solte do algo e flutue no ar com uma nuvem, uma órbita, né, uma fumaça, nessa forma ao que eles podem ser extraídos do ar, inseridos do que seja desejado, que seria meio que a agonia daí. Efeitos. O uso exagerado de resíduo nega o efeito completo da substância. Para a neutralização total dos efeitos, altas temperaturas são indicadas. O resíduo pode manter algo que estiver dentro, mesmo que em condições impossíveis por causa da sua parte paranormal.
Um corpo, mesmo que em um estado decomposto, pode estar vivo, e assim como um corpo sem ossos pode se levantar, e também o poder de regeneração. Também o resíduo pode potencializar as capacidades daquilo que está dentro, fazendo mais forte, mais rápido e mais resistente. Quanto mais emoções e resíduo, mais potencializado. O resíduo, por fim, pode conduzir emoções por meio de sua parte metal, permitindo que ele possa ser usado para recriar elementos passados no presente quase que perfeitamente. No caso, isso se deve ao fato de que o próprio resíduo é referente a algo do passado, memórias. Obviamente, para ser utilizada essa propriedade, é necessário um ótimo controle das emoções e uma grande quantidade delas dentro do metal. Bom, resumindo, que eu até coloquei no vídeo. A alma fundida no metal, que a galera entra e tudo mais, pode virar um Remnant, né? Vira esse Remnant, vira essas coisas e tal. Porque pode ser que não chega a ser 100%, pode ser algo que fica no ar e tudo mais, que seria a agonia, que é aquele negócio que fica por cima, assim, da parada. E aí, o que acontece? O William Afton descobriu isso, fazendo a fusão, né, do corpo das crianças, literalmente, com o ferro dos animatrônicos. Indo pra alta temperatura, ele acaba descobrindo que as crianças meio que entram lá dentro. Como dentro da Baby era uma máquina de fazer sorvete, então a Elizabeth triturada lá dentro, mais o aquecimento e tudo mais, sabe? Fazer as coisas da máquina de sorvete lá, né? Precisa esquentar pra depois derreter. Aí o negócio meio que solidificou dentro da Baby, assim. Foi um negócio sem querer. E aí a criança lá dentro, que é a Elizabeth, meio que faz uma função perfeita com esse negócio dessa máquina. Porque a barriga da Baby, se vocês lembrarem, é pra sair sorvete. E aí acontece a fusão não tão perfeita, mas a mais perfeita até então no momento, né? Mais perfeita que a Charlie, mais perfeita que a criança chorona, mais perfeita que qualquer outra criança naquela época ali. Porque a Baby fala, a Baby ela lembra de coisas, ela fala, ela conversa, ela troca ideia, né? Seria a fusão mais perfeita já feita. Mas existe esses 3 elementinhos. O remanescente, que vem da alma, que faz esse negócio do metal, tudo. Que usa tanto pra ligar os bichos ou só pra, sabe, ser a força motriz pra esses bichos continuarem vivos. Mas a agonia, que são como se fosse... É como se você pegasse, tipo, um pote assim. E aí aqui eu bato um pouco e sai um pouco de água, entendeu? Aí essa água espalhada seria a agonia. Inclusive tá até derretendo aqui, ó. Tá até saindo água aqui no bagulho. Então, ó, a água escorrendo, não sei se dá pra vocês verem, seria a agonia. Enquanto o pote inteiro é o remanescente. Acho que dá pra entender melhor. Tipo, o pote inteiro é uma bateria. Entendeu? A bateria zona braba com a alma virada, fundida no metal, vira esse remanescente. Mas aí, o recipiente não é tão forte e a água pode vazar. Esse vazamento, né, dessas emoções, dessas coisas, desse negócio dessa alma aqui, pode virar agonia. Que aí acaba perfluindo nas coisas, amaldiçoando elas, entendeu? Que são vestígios de umas memórias aí do passado das pessoas, do passado das crianças, do que aconteceu com elas. Mas geralmente a agonia surge do ódio, né? Surge do ódio, surge do rancor, surge de coisa ruim mesmo. E tanto que o Phineas, né, na Fazbear Frights, quando ele acha o elemento da agonia, é por conta dos acidentes, das coisas merdas que aconteceram, tipo com um espelho que tava num lugar que tinha um assassinato, uma boneca que viu um evento sombrio, uma coisa ruim, e por aí vai. Mas também pode acontecer de fundir pra virar coisa boa também, que acontece no The Real Jake, onde a criança, ela tinha uma alma boa e tudo mais, ela se funde ao bonequinho, e aí o boneco e tudo mais, né, a rosto daquele boneco que é feito, acaba virando uma energia boa, que é a dualidade do Street Wraith. Enquanto o Fett, né, a criança que tava possuindo o Fett, morreu e ficou com ódio explodindo, e aí esse ódio explodindo gera esse outro elemento que é a agonia, a outra criança tava de boa, né, e fazendo as coisas e pá, e aí tanto que ela meio que curava a agonia das coisas. Poderia ter chamado até de um novo elemento, né? Será, ao contrário da agonia, é tranquilidade? Pode ser, só pra entender melhor, enquanto um anulava o outro, porque depois que eles se juntaram no Fantasma Despedaçado, no Fazbear Frights, a criança deixou um monte de agonia pra tudo que é canto. E aí depois eles vão lá pra limpar, né? E aí dá pra tirar esse poder, essas coisas que infectam o lugar. E acontece as alucinações, acontece as coisas mudar de lugar e por aí vai.
Eu não sei desse negócio de tentáculo e dente aqui. Eu não sei mesmo. Isso é ele que tá falando, eu não posso confirmar isso. Mas existe também um outro elemento que pode, a agonia, essas coisas grudar na pessoa. Que aí faz a pessoa ter alucinação, que faz a pessoa ter as coisas ruins, que é muita agonia concentrada sem uma alma, né? Aí pode grudar na pessoa, pode, sabe, fazer um negócio que é a criação de coisas, de sombras, né? Que seria o Shadowbone e o Shadow Fred. Então, tipo, e os Phantoms também seria isso, e viria o Dark Remnant, seria um outro tipo de coisa. Que seria mais do tipo, a pessoa sofrendo, a pessoa viva sofrendo os efeitos da agonia, sofrendo as coisas, né, de estar em contato com o remanescente. Geraria esse outro tipo de elemento. Desculpa se ficou uma confusão, talvez eu faça um vídeo mais bem detalhado disso, porque eu sei que tem muita gente com dúvida disso, e nós estamos com 23 minutos, tem 1 hora ainda de vídeo. Experiências do William, a Puppet teve um papel fundamental para guiar os espíritos das crianças que foram mortas por William Afton, com o objetivo de parar ele de algum modo. Só que a Puppet acabou guiando um espírito em um corpo que já tinha dono, o Golden Freddy, que pode ser um Fredbear, só que mais atualizado, e esse espírito que a Puppet estava guiando era a Cassidy, sendo que já tinha um dono lá, que era o Ivan, lembra? Talvez a Charlie não reconheceu que era o Ivan que estava lá no novo corpo e guiou a Cassidy para dentro também. Mas quem acabou ficando maior no controle foi a Cassidy, porque ela tinha muita agonia e era o espírito mais vingativo de todos. E como expliquei, quanto mais agonia, mais poder o objeto possui, no caso o Golden Freddy. E por isso, esse animatronic conseguia fazer coisas que passam da compreensão, como teleportar para qualquer lugar. Porque o bicho que é um robô de 250 quilos andando já não é incrível bastante. Eu tô brincando. Ou coordenar. Mas ele teleporta, é o Dragon Ball do FNAF. Estava caçando William Afton na força do ódio, para fazer ele pagar caro antes da morte. E a Cassidy e o Ivan eram independentes no corpo também. A Puppet estava atrás de William e também junto com outros animatronics para tentar parar o William. E depois dessas ondas de assassinatos, juntando mais aliados animatronics. E agora, vou voltar a explicar a vocês a respeito das pesquisas. Aliados pois tem mais um animatronics. elemento que eu quero explicar. E continuando, e por fim, o terceiro elemento que foi descoberto, que é o remanescente sombrio, ou Shadow Remnant, do inglês. Dark Remnant. Esse Shadow remanescente tem semelhanças com a agonia, pois possui emoções ruins. Basicamente, é o oposto do remanescente normal. O Shadow Remnant, ou remanescente que eu expliquei agora há pouco, são propriedades de criaturas como o Shadowbone e talvez o Shadow Freddy. Só que esses seres não são feitos 100% desse elemento, pois também possuem agonia, além de que eles não apresentam nenhuma ameaça e há relatos Ô, que eles têm um louco! papel... Que ameaça, rapaz! Você tá do nada no meio da pizzaria e vê um coelho brilhando o zóio, gritando no seu ouvido, todo sombrio. Pelo amor de Deus, como não é ameaça? Proteger os remanescentes. Ele é ruim. Que é uma propriedade pura de uma alma. E por isso envia Shadow Remnant para atrapalhar que alguém pegue o remanescente. Isso foi mostrado no Special Delivery. Apenas isso que eu gostaria de explicar a vocês mais a respeito do Shadow Remnant. Mas o William não descobriu o Shadow Remnant. A gente inclui no negócio só pra explicar. E a agonia também não. O William descobriu o remanescente. Isso sim, isso tá até no System Location e nos schematics do FNAF 6 também. Mas a agonia é coisa dos livros, o Dark Remnant é do Special Delivery. Depois. Também devo explicar a vocês que o William construiu um Scooper, que basicamente Scooping serve Room para injetar remanescente em algum objeto através dessa tecnologia avançada que ele criou. O Scooper é responsável também por derreter o metal. Esse aí é líquido, que vem junto com o do FNAF remanescente. 6, pô. O William Que eu falei. derreteu pedaços desses metais dos animatrônicos que estavam com crianças dentro do corpo, usando o Scooper, e injetou nos Funtime. Mas os remanescentes não dominaram os por Funtime. que parece uma colher? E é uma colherzinha não sei o quê? Por conta do negócio da Baby, porque era um sorvete. Entenderam? Ele usou praticamente a mesma ideia, assim. Dá pra ver a referência ali, pô. Por causa da inteligência artificial extremamente avançada.
Uma curiosidade também é que os remanescentes podem ser destruídos se forem superaquecidos. Sim. Ou seja, se incendiar aquele objeto... Mas aí eu vou questionar um negócio aqui pra todo mundo de FNAF, hein? Fala que esquentar o bagulho morre, não morre? O homem ruim já foi queimado pelo menos umas 3 vezes. 3 vezes, né? Queimou no FNAF 3, queimou no FNAF 6 e agora no Security Breach. E mesmo assim o homem tá vivo. Pronto, só isso. A possibilidade do remanescente ser destruído é alta, mas existe também a possibilidade de acabarem escapando, algo que vai acontecer mais tarde na história. Aí Essas foram as maiores descobertas do William até então, e o seu maior objetivo no momento é alcançar a imortalidade. Sim. Agora estamos na perspectiva de Michael Ai, Afton, esse Michael que é o principal Afton gato. protagonista da história em Five Nights at Michael Afton, Freddy's. cantor E de agora, K-pop. Sister Location, que significa revelando o principal objetivo do protagonista nesse... É a tradução pé da letra, não é? A localização da minha irmã, meu Deus do céu, não. Tradução real é franquia, né? Loja irmã, né? Tipo de loja aliada, essas coisas, mas não é localização da irmã, pé da letra. jogo que é procurar a sua... Mas irmã. Core System é Depois de location, anos localização da irmã, tá certo, e tá certo, castigado em desculpa. seu quarto, Michael é chamado pelo seu pai para salvar a sua irmã, deixando instruções em casa para ir a Afton. Eu vou, agora que o vídeo tá enorme, tem uma pessoa do negócio que... Ou por assim, eu vou falar. A gente conseguiu uma pessoa que trabalha com o Scott Calton pra ajudar no nosso documentário e tal, né? Mas ela meio que fez uma descrição do negócio, de como seria mesmo o Michael. E teve que ter aprovação do homem. Vai estar no documentário aí, pô. Enfim. Robotics. Provavelmente era tudo enganação mesmo, só pra usar o filho de cobaia. Então, Com certeza! Michael decide seguir as ordens de seu pai e foi indo para Afton Robotics, nessa missão de salvar a sua irmã e também saber o que seu pai estava aprontando nesses anos todos. Chegou ao subsolo da fábrica, onde estavam guardados os Funtime, que estavam abandonados, e Michael seguiu as instruções necessárias. E ele acabou percebendo algo de errado nessas máquinas que seu pai criou, que na verdade são máquinas de matar, além de pesquisa relacionada ao remanescente e também um monte de coisa horrível e doentio que seu pai fez. Até encontrar sua irmã, Tá tudo bem. que na verdade estava na Circus Baby, e a Baby, vendo que o Michael estava ali, aproveitou com as memórias de Elizabeth para persuadir ele numa tentativa de fugir daquele lugar. A Baby, junto com os animatronics, estavam planejando uma estratégia, mas primeiro eles tinham que testar a sobrevivência do Michael e quão longe ele conseguiria fazer com a sua missão, passando o tempo naquele lugar, e eles não podiam sair daquele lugar por causa dos sistemas de segurança, por sinal. No final, os mais animatronics isso, né? se separaram de seus Não é corpos, pra... vou testar o sobrando apenas Michael os aqui. esqueletos de máquina É porque eles estavam que se juntaram, desmontando formando e... um único ser. Pra virar o Chama Energy. Energy. Não? O Ai, Michael vamos ver se ele é acabou bom ficando mesmo, preso na sala kkk. do Scooper. Não, pô, E pelo o amor de Deus. Energy deu as caras para o Michael, falando com ele na voz da Circus Baby e revelou o plano para o Michael, dizendo para ele que não precisa se preocupar, só vai doer um pouquinho. Como diz palavra de médico, se é que me entendem. Então o Ernest ativa o Scooper e a máquina You won't acaba die, you won't com die. Michael ao meio. Porém, não foi só isso que aconteceu, pois parte de um remanescente foi injetada em Michael. E, inclusive, os ossos e os remanescente órgãos do corpo dele duas foram coisas, pô. arrancados pelo Scooper, segundo o que o Scott Calton, criador do jogo, revelou. Assim, o Ernest Scooper, segundo o que o Scott Jack Lantern e você vai ter a ideia. Empty... Ah, tá. Não. Algo... Não, tá traduzido errado. Eu vou não deletar isso porque eu tava no meio de uma resposta. Eu não acho que qualquer tipo de scooping
né, no abdômen pode puxar um esqueleto inteiro. Mas imagine o seu torso como um Jack-o'-lantern, tipo uma abóbora. E você teve a ideia certa, né? Se algo tiver dentro de você, né, pode provavelmente manualmente te esvaziar. Ah, então foi isso. Então foi o Ennard que tirou. Assim, Não o Ennard o Scooper, mas tudo aproveitou bem. e entrou no corpo do Michael através do ferimento aberto, que acabou sendo seu novo E aí o Ennard acabou tirando as coisas de dentro do Michael. Esse era o plano dos animatronics. Esvaziou Eles o não Michael. conseguiriam sair sendo eles mesmos, mas sim como o Michael, usando o seu corpo. O Michael, aparentemente vivo, saiu da fábrica durante o dia, como nada tivesse acontecido. Ele andava como uma pessoa normal. Porque regenerou e tal, né? Era o seu novo esqueleto humano, entre aspas. Mas, ao passar do tempo, o corpo do Michael começou a entrar em estado de decomposição a cada dia que se passava, pois o Ennard estava machucando a sua pele, deixando cada vez mais inchada e podre, como um homem roxo. E as pessoas ficaram assustadas, se afastando de Michael, até no ponto de ficar tão podre que andava corcunda, pois o Ennard não estava mais aguentando. E foi a partir daí que ele rejeitou o corpo de Michael, fazendo ele vomitar o esqueleto inteiro daquele animatronic misturado no buraco do esgoto, sobrando apenas uma pele humana podre sem mais nada dentro. Depois que o Ennard vazou do corpo do Michael, ainda sobrou o remanescente que ele recebeu do Scooper, que impediu que ele morresse. E por vontade e também deste do Ennard, remanescente, tudo. Michael acabou regenerando o seu interior, restaurando seus ossos e órgãos de volta regenera assim, ó. para o seu Pau. corpo instantaneamente, graças ao remanescente que acabou salvando a sua vida. O Michael precisou se esconder nas sombras para se recuperar dos danos. Ele não podia ficar visível para as pessoas naquele momento, pois poderia assustá-las. E o Michael estava regenerando ao decorrer do tempo, até ficar plenamente recuperado dos danos, graças à capacidade do remanescente, que tem propriedades regenerativas. Recuperar é uma coisa relativa, mas tudo bem. Deixando a sua aparência de homem de roxo podre, voltando ao que ele era antes. O seu objetivo agora é encontrar seu cantor pai. de Mas K-pop para isso, lindo e teve gato. que criar pseudônimos ou nomes falsos para poder infiltrar nas pizzarias e conseguir emprego de guarda noturno assim que recuperado durante o progresso da história. Segundo o Survival Logbook, o Michael visitava as pizzarias para comer pizzas grátis, além de tomar refrigerante e comer cachorro-quente, algo que mais tarde vai mostrar que ele está totalmente recuperado Detalhe. pelo sistema digestivo. Não, ele restaurado, voltou, ele tá graças ao recuperado. remanescente Ele não é um que zumbi. deu a ele um poder regenerativo. Depois de Sister Location, ele permaneceu escondido até se recuperar o suficiente para poder continuar com a sua missão e também esperar a oportunidade de emprego chegar e trabalhar. FNAF 2. Aê! Mesmo a Is that the fábrica bite of sendo it? processada pelas denúncias de desaparecimentos de crianças e uma série de coisas, a empresa não parou seus negócios. E lembram dos toys? Então, esses animatronics foram criados com a Não lembrei não, eles nasceram dessa época aí, pô. Calma lá. finalidade de proteger as crianças. E eles têm um reconhecimento facial que identifica pessoas com histórico criminal. E se caso for grave, eles são programados para alertar a segurança ou a polícia para prender o meliante. E na maioria das vezes, era os adultos. Por isso, surgiu o boato Óbvio, né? que os toys não gostam dos adultos, sendo que eles não gostam de criminosos ou pessoas que são prejudiciais que frequentam o lugar. O que a criançada mais gostava de brincar era com a Mangle, pois ela poderia ser montada. Então, justamente, o Schematics da Mangle consertada era chamada de Funtime Fox. Então, meio que seria a Fazbear tentando fazer esse esquema de fazer uma Funtime Fox, porque o Funtime Fox já existia antes, né? E aí, sei lá, pela popularidade, não sei o que, tentaram recriar, mas aí a galera, coisa feia, e destruiu o bicho. E desmontada, o que acabou sendo bagunçada pelas crianças, tanto que os funcionários do local tiveram preguiça. Larga de lá, montar ela de mano! novo, Larga deixando essa largada coisa na lá, sala, velho! mostrando a sua incompetência, até mesmo Deixa o gerente ela lá. era irresponsável. Então, vocês lembram do Fred, Tika, Bonnie e Foxy? Então,
eles estão descartados lá na sala de concerto. Ah, O gerente deste Resident restaurante contratou 3 guardas noturnos. Adivinha o primeiro guarda noturno? Sim, William Afton, ele mesmo. Já que ele não era mais dono da Fazbear, então decidiu ser o segurança do local. E na oportunidade, acabou matando 5 crianças. Eu ia falar bosta. Não, realmente, ele era o guarda noturno daqui também. Ele era o guarda noturno. Mas não é o guarda noturno que nós jogamos. Ah, então é porque fica assim, é o primeiro guarda noturno do jeito de tá jogando. Não, é o primeiro guarda noturno da pizzaria. Aí tudo bem, tá certo. Em lugares aleatórios. E o remanescente foi distribuído nos toys disponíveis, já que as outras versões estão com remanescente também, o que tornaram os toys possuídos. E a principal característica de possessão é quando os olhos estão negros, e também com pupila branca, ou apenas negros, inclusive também quando a pupila dilata. E esses toys, assim como outros animatronics detalhes tão pequenos, os bichos estão possuídos, acabou. do local atacam por causa dos espíritos das crianças que foram assassinadas por William Afton. Só à noite que as coisas macabras acontecem nesse restaurante. Depois da segunda onda de assassinato, William novamente se esconde nas sombras e provavelmente usando o Springbone novamente como ferramenta do crime, e vazou do seu emprego e os corpos provavelmente já foram escondidos. Já sabem, né? Inclusive, a Puppet já estava nesse restaurante, mas não conseguiu parar William Afton, porém cumpriu seu papel de oferecer vida aos animatronics, guiando esses espíritos, assim como havia falado. O gerente, sem saber o que aconteceu, então contrata o segundo guarda noturno, que é o Jeremy Fitzgerald. Esse guarda tinha que cumprir noites em vigilância, como sua obrigação e dever. Jeremy acaba aprendendo instruções de trabalho, e uma delas é usar a máscara do Fred quando necessário, pois ele pode se defender dos ataques da grande maioria dos animatronics possuídos, porque eles podem confundir o Jeremy com o outro animatronic, por causa da máscara, e também usar a lanterna para atordoar bom demais, hein? animatronics próximos, como o Foxy. O bom Jeremy demais! Parece bem disposto a continuar as noites com determinação e bravura, mesmo sabendo que o lugar e também precisando de muito dinheiro, kkk. Era assombrado. Porém, existe a sexta noite que acabará em tragédia, pois esse evento ficou marcado com uma mordida de 87, assim como aconteceu em 83, a mordida de 83 com o Ivan, lembra lá do Fredbear? Então, no mesmo caso, em 87 aconteceu com o Jeremy, pois ele sofre uma mordida no seu lobo frontal, ou seja, fica na parte de frente do cérebro humano, e o Jeremy acabou morrendo sem chance de reação para se defender. Até hoje não se sabe quem foi o responsável pela mordida. O maior suspeito no momento é a Mangle, mas o importante é que esse evento aconteceu. O gerente, por fim, contrata o terceiro guarda. Não, mas calma, você tem que falar assim, o que aconteceu foi o seguinte: pra rolar isso, o guarda, ele muda de turno. Porque chega e fala que vai ter uma apresentação de um aniversário e tudo mais, precisa do cara do turno da manhã. Aí justamente no turno da manhã, né, do sexto dia, que acontece o negócio, né? Não sei se é no sexto ou no sétimo dia, mas... Não, é do sexto pro sétimo dia. Aí, que é, acho que é num domingo. Aí acontece o negócio de precisar do cara, e aí o cara morre, e aí, mesmo assim, o Michael aparece lá, sabe? Mas isso acontece da parte da manhã, não acontece na noite. O cara morre na festa de aniversário durante o dia. Noturno, que é o Fritz Smith, que na verdade é o Michael Afton, que assim que soube desses eventos, resolveu trabalhar para descobrir o que está acontecendo. Cagado e também estava dele procurando ali seu pai no local. No jogo, Michael aparece na sétima noite e passa pelas mesmas coisas que o Jeremy passou, só que ele não encontrou nada e o restaurante teve que ser fechado, obrigatoriamente pela entidade local, e pressionou também para cima da Fazbear. Por consequência, entidade local chamado polícia, porque começou na quarta noite já a falar: rapaziada, ó, aqui é a polícia, nós estamos invadindo o local, tá ligado? Estamos falando que tem umas crianças que sumiu aí. Aí a Fazbear: mas eu não sei do que você tá falando, né? Então nós vamos ter que ir aí ver o bagulho, irmão, não quero saber. Aí o bagulho fecha de vez porque acontece a morte do guarda, pô. No meio da festa das criançadas lá do nada, nhaque, cabelo de guarda. Aí fala: ai meu Deus do céu, minha voida.
aí fecha o lugar. Foi assim, pô. Eu tava lá. Na sequência do fechamento do restaurante, os toys animatronics foram desmontados por causa das falhas e principalmente pelo comportamento anormal fora da programação deles. E as suas peças foram preservadas, enquanto que Fred, Sim. Chica, Bonnie e Foxy foram transferidos para outra pizzaria, que é a Freddy Fazbear Pizza. Aí o FNAF 1! Deus é pai, Agora tão estamos mandando. na Freddy Fazbear Pizzaria, e com presença dos animatronics, que são desde a época Os da ruim! Fazbear, só que mais atualizados e consertados, principalmente possuídos com remanescente e agonia presente em cada um. O restaurante começou a perder popularidade por causa que os animatronics estavam fedendo muito, como tinha uma coisa muito podre dentro de cada um. Os funcionários do local ignoraram totalmente a situação, deixando por ali mesmo. O Foxy estava fora de ordem, por estar quebrado. Além disso, 5 crianças desapareceram dessa pizzaria. E é certo que novo! William Afton foi o responsável. Ou seja, esse restaurante está ao fundo do poço. E por causa também da mordida de 87 que aconteceu, os animatronics foram proibidos de andarem durante o dia, sendo liberados apenas à noite. Até que uma nova oportunidade de emprego surge e o Michael Afton, se passando como Michael Schmidt. Eu não tanco esse Michael Afton gato, o velho. seu novo pseudônimo. Então ele decide Eu trabalhar não lá tanco, para continuar com seus planos e descobertas. a arte da Percebendo que os Eu animatronics achei que é estão a arte da Mandica, assombrados acho que é a pelo arte da mesmo mulher ali. elemento do remanescente, e o Ou é de Michael alguém que fica é amigo sabendo, dela. através do gerente, que esses animatronics têm intenção de colocar uma fantasia no guarda, porque eles veem os seres humanos como endoesqueletos, que são os esqueletos dos animatrônicos que sustentam a fantasia, que utilizam para as atrações. Michael Afton passou todas as noites naquele lugar e mais uma vez não encontrou seu pai, William Afton. Esse Mas Michael depois Afton ele gato, decidiu ai. mexer nos animatronics para investigar mais a fundo, que até o odor dos animatronics contaminou Michael. O problema é que isso resultou na sua demissão, por falta de profissionalismo, Sim. ou seja, atitude antiprofissional, Certo, e tudo também certo. pela razão do odor que ficou em seu corpo. E a Freddy Fazbear Pizzaria teve que ser fechada. William Afton acabou percebendo que seu filho estava atrás dele, e que isso poderia trazer sérios problemas para ele se Michael conseguir alguma prova de seus crimes. E por Mas fora que a polícia também tava, né, ali, ó, vou pegar, hein. medo de ser condenado, William mudou seus planos e estava escondido em sua sala do local, planejando destruir os animatronics, seguindo uma estratégia, e com certeza ele precisou de uma arma para isso, e procurou uma forma de distração para Follow cada um, me, atraindo os can't you animatronics see? para o mesmo Follow, local, follow. e na oportunidade consegue quebrar todos eles rapidamente em um golpe certeiro. Mas o William acabou esquecendo. É porque parece que ele tá dessa só vez mexendo com a mãozinha assim, liberaria taca, os taca, espíritos pica. de sua prisão. Ao perceber que estavam em sua sala, Ai! William, desesperado, não sabia o que poderia fazer Ah, naquela vou situação. mamar, E tentava espantar o criancinha, sai espírito que daqui, estava ela vai me querer perseguindo, matar. enquanto os outros apenas observava, até lembrar de uma rota de fuga, e assim correu para o Springbone e vestiu o traje, cantando vitória e rindo dos espíritos. Só que a goteira acaba molhando o traje, fora os movimentos bruscos, a fantasia não resiste, e as molas, junto com os metais que estavam sustentando a fantasia, acaba rasgando o William por dentro, fundindo em seu corpo todos os metais. E naquele momento houve banho de sangue para tudo que é lado. Os órgãos foram perfurados, os seus olhos foram arrancados para fora da fantasia e os seus ossos foram comprimidos. Uma dor inimaginável para um ser humano. É pouco. Ah, o cara fez igual meu vídeo. Eu vou pular isso aqui. Tá. Agora sim. Olha ele aí. William Afton atingiu seu objetivo. Ele não é mais humano, agora virou uma máquina assassina imortal. Porém, essa imortalidade custou... Não, assassina não. Não. Ele tava largado por 30 anos lá, pô.
Ele não fez absolutamente nada em 30 anos, velho. Ele tava preso na sala. Ele não fez nada. Ele tava morto. Só isso. Ele virou um ruim, mas ele tava morto. Caro. Diferente de Michael sobre regeneração, William não injetou remanescente nele próprio. E por consequência, ele não pode regenerar o seu interior. Ainda mais por causa do traje que está ferindo o tempo todo o seu corpo, que ficou podre. Só ficou vivo mesmo através do medo de morrer. Com todo esse sofrimento gerado, a agonia fica intensa em William, ainda mais que ele é maligno. Essa versão do William é conhecida claro. como Spring Trap, que traduzido significa armadilha de molas, que causou a sua morte e transição para uma máquina assassina alimentada por sua agonia. O Spring Trap é sua prisão. Ele ficou 30 anos preso nesse casulo trancado para um dia voltar. Os proprietários da antiga Freddy Fazbear Pizza de 93 criam então uma réplica desse restaurante para ser apenas uma atração de terror, não uma pizzaria. E lá na sala secreta, eles encontraram um animatronic muito antigo, que é o Spring Bonnie, que agora é Spring Olha, Trap, nós achou para aqui, ser a galerinha. atração Vamos principal, lá, hein, por causa de kkk. seu visual grotesco, e seria perfeito para esse novo local, que será chamado Fazbear Fright. Mas antes da abertura, eles tinham que contratar um guarda noturno para averiguar se está tudo certinho. E a partir daí, depois de longos anos, provavelmente Michael finalmente teve oportunidade. Ó, ano sendo que vem a o guarda abertura da Fazbear noturno desse Frights, hein? lugar, e não desistiu 2023, da pô. esperança de encontrar seu pai. O Michael sofreu muito desde novo e passou por desafios como guarda noturno. Eu não e tanco ficou mais esses traumatizado Michael ainda, gato. ao ponto de ver fantasmas de animatronics antigos, ainda mais pelo Ah, ambiente Cor, do por quê? lugar. Porque você quer ele zumbi? Não, eu só tô falando que eu sei o design original, ele não é assim. Ele é um cara normal, pô. Por causa do trauma, acabou originando os fantasmas animatronics, que são alucinações e, por consequência, a agonia. E não só por isso. O Spring Trap também emanava muita agonia, que acaba afetando o Michael, mesmo que discreto. Isso acaba atrapalhando ele durante as noites, ao ponto de quebrar todos Caramba, os deu sistemas erro nos e três. demora um certo momento para a manutenção. Terrível, O Michael hein? reconheceu o seu pai naquele animatronic e tentou atrair ele em lugares diferentes, utilizando uma voz artificial do sistema para ficar distante de sua sala. O gerente do local informa ao Michael a respeito do Spring Bonnie e de uma tecnologia muito antiga que se chama Spring Locks, que ajuda na manipulação das fantasias, tipo um esqueleto, como havia explicado no início da história, que os funcionários entravam e tinham um modo automático e tal. Agora e é chegou o lá momento do de passado, explicar a lá, vocês pá. que o Spring Que é um Locks, exoesqueleto. assim como o Fredbear e o Spring Meu Bonnie, Deus, que tem um defeito muito grave, que pode levar Fredbear de PlayStation. a pessoa à morte, como levou William Afton, matando ele por dentro. Se caso alguém fazer movimentos bruscos usando o Spring Locks, pode acabar travando e dilacerando a pessoa por dentro. Inclusive, até uma gotinha de água pode provocar esse problema. Até o próprio ato de respirar na fantasia também pode causar esse problema, por causa da umidade. Caramba, inclusive, que roupa, né? aconteceu um acidente em uma Olha outra... lá, tá vendo? O Harry é bom, o Harry é maravilhoso. Que roupa do futuro. Você faz ati! Ai, meu Deus, vou mamar! E morre na roupa, meu Deus. afiliada da Fazbear em um Spring Locks, que acabou matando um funcionário por causa dessa falha. Então, por causa disso, foi proibido utilizar esse tipo de traje desde muito tempo, por estar desatualizado. Voltando para o Michael, na última noite foi a mais tensa, no caso a sexta noite. E não se sabe Me ajuda se rolou Michael confronto nada, ele quer entre pai e matar filho, mesmo. mas a situação foi no ponto que causou um incêndio no lugar todo. Michael acabou escapando, e William, na força da agonia, que o tornava muito resistente, Vulgo força do acabou ódio. escapando do incêndio também, mas por sinal levou muitos danos em seu traje. Michael ainda não desistiu e quer que seu pai pague por tudo que causou a ele e a todas as pessoas inocentes e vítimas de seus experimentos doentios. Os proprietários da Fazbear Fright tratou a Vulgo situação Fazbear do Entertainment. incêndio como curto-circuito para a imprensa. Aê, FNAF 6. Passou um tempinho após o acidente da Fazbear Fright, finalmente o Henry Emily retorna na história, e ele de algum modo descobriu todas as atrocidades que William Afton fez e se sentiu culpado também por ter participado disso. Sendo que Incompetente você, incompetente você. Você demorou só 40 anos pra fazer alguma coisa.
Os maiores culpados é William Afton e também parte da sociedade da Fazbear Entertainment. E agora ele voltou na empresa com um plano para desfazer tudo o que William Afton fez e contou com a ajuda de Michael Afton para fazer isso funcionar. Henry inaugurou uma pizzaria... Na verdade ele não sabia que o Michael Afton iria, mas ele sabia que tinha um cara, muito provavelmente no percalço do Homem Ruim, né? Ó, vai lá, vai ver e tudo mais. Então, realmente pode ser, né? Ó, tô vendo você, hein? Tô vendo você, hein? Aí ele sabia que tinha alguém, mas não sabia que era o Michael. Isso não é falado, só dando um paralelo. O que ele fez sem saber que tinha alguém, sabe? Mas tudo bem. Subterrânea, que vai servir de prisão para os animatronics possuídos, e Henry precisava de isca, e para isso ele investiu em novos animatronics, atraindo a atenção de todos os animatronics que pudesse capturar, principalmente William Afton, que agora está usando outro traje, e essa versão dele é conhecida como Scrap Trap, que traduzido significa sucata, ou seja, tudo o que restou de William Afton deste traje, além de seu corpo mais destruído ainda. A Puppet se infiltrou em um dos novos animatronics, que provavelmente o Henry investiu, que é a Left. Então, ela ficou dentro esses bichos foram feitos por outra empresa, não a Fazbear. Os Rockstars é de uma outra empresa, tanto você compra eles no começo do game lá. Logo, mas a Left... A Baby surge também, só que acabou sem separado. É uma criação do Henry. O processo virou o Molten Freddy, fundido com menos animatronics, e a versão da Baby nesse jogo, assim como Scrap Trap, é sucata, e ela veio provavelmente com a mesma garra que capturou a Elizabeth Afton no passado. Michael ficou responsável em seguir um protocolo para analisar cada animação. Coisa ruim! E chegando na vez do William, ele debocha dos dois com a seguinte frase, sabendo que vão matar ele: I always come back. No final, Michael e Henry fazem um sacrifício. Filho para da mãe que volta toda hora, viu? Os experimentos do William numa tentativa de destruir os remanescentes. Henry tenta dar uma despedida para sua filha, mesmo sabendo que aquilo não é a mesma filha que ele conheceu. Então, Michael Afton e Henry Emily morrem junto com o lugar, sacrificando as suas vidas. Mas, infelizmente, o sacrifício desses heróis foram em vão. O remanescente de boa parte deles ainda vivem. A temperatura não foi o suficiente para destruir esse elemento, mas com certeza foi um dano considerável, pelo menos. Mas aconteceu que uma parte abaixo... Por isso que eu tô falando, que inferno, você bota fogo nos bichos, os bichos não morrem, velho. Os animatronics estavam se fundindo aos poucos com as peças que restavam. Ai, William que época! Afton ainda estava vivo. Porém, a Cassidy, vendo finalmente a oportunidade de se vingar eu vou de pegar William, ele, não deixou ele morrer, kkk! entrando em conexão com o espírito de William. Colocou ele em uma espécie de purgatório, onde tudo se passa na cabeça do William, ou seja, mentalmente, em um loop infinito, onde ele tem que... Temos que lembrar que um purgatório que tipo, remete a pós-vida. A gente tem que falar, que eu já até trouxe um vídeo disso, que a Ultimate Custom Night não é um inferno. É ainda a Cassidy mantendo o bicho vivo. Ele tá vivo. Tanto que essa história é o paralelo do Homem 280, mas tá certo que os eventos do Homem 280 esquecem, por favor. Deixa a Fazbear Fights de lado, tá? Mas falando o quê? O Homem, ele foi mantido vivo por conta desse bicho chamado Golden Freddy, né? Que a gente sabe muito bem. E enfrentar todas as suas criações e experimentos passados. E ele vivencia tudo o que seu filho Michael Afton passou como guarda noturno, sentindo a imersão do que é o verdadeiro terror e desespero, só que em um ambiente totalmente diferente e projetado pela Cassidy, como forma de fazer ele sofrer antes da morte. Gordo Fred. Ou seja, a Cassidy achava cedo demais que William morresse, e isso mostra que a Cassidy é o espírito mais vingativo de todos os outros. Parece que ela foi a criança mais sofrida nas mãos do William, ao ponto de ela não deixar ele morrer para torturar até no momento que não dá mais para brincar com ele, nesse seu jogo mortal de sobrevivência. Até que no final, William Afton vence Cassidy e consegue se libertar da prisão. Só que não foi por causa de William, mas sim de alguém que pegou as placas dos animatronics que restavam, e provavelmente pegaram a placa do traje do William Afton, que estava com...
Golden Fred também, por sinal, já que não mostra que ele foi queimado, meio que tudo foi junto, né? Não tem evidência de que tem uma placa de Golden Fred. Isso não é falado em nenhum lugar. Mas pode ser que Golden Fred pegou, tipo, pra manter o bicho vivo e, sei lá, desmontou e entrou lá no meio do fogo também, não sei. Mas não tem placa de Golden Fred, não. Remanescente, e isso acabou atrapalhando a Cassidy, libertando o assassino daquela prisão e indo parar no centro de distribuição da Fazbear. A Fazbear Entertainment tem um projeto em mente Aí ele tá pegando do 1280, eu quero até pedir desculpa. Porque o que realmente traz o vínculo ali é que eles estavam fazendo o escaneamento das placas para fazer o FNAF VR e o AR. E foi dali que eles acabaram pegando peças de lugares antigos, inclusive é por isso que o FNAF 6 está dentro do Security Breach, porque eles acharam esse lugar que tinha várias peças antigas, eles viram todo esse terreno e acabaram construindo o Pizzaplex em cima. Mas lá embaixo tinha esses animatrônicos antigos com essas peças vintage e tudo mais, né? Coisas do passado que acabaram usando para fazer programação mais real de como que era anos e anos atrás. Então foi dessas peças escaneadas que surgiu esses bichos. No caso do AR, os bichos que acabaram se corrompendo e virando um vírus e acabou ferrando a empresa toda, né? E no VR, Glitch Trap das ideias. Não que o Glitch Trap não esteja no AR, mas a influência dele no AR é mais um vírus. E aqui no VR a gente consegue ver esse vírus que é o Glitch Trapo. O Glitch e o Trapo. e reformular tudo o que aconteceu no passado. Antes de prosseguir em Help Wanted, quero deixar claro que é um jogo dentro do universo de Five Nights at Freddy's, enquanto que o Special Delivery é um sistema real de entrega para os clientes que vai distribuindo animatronic para cada pessoa do mapa. Agora o Help Wanted é o mais relevante, pois é um jogo que tem um peso O Special Delivery, ele é absurdamente relevante. Ele é também, cara. Ele é também. Pô, tem muita coisa no Special Delivery. Eu odeio aquele jogo por causa disso. Ele tem muita coisa lá dentro. Mas também os vínculos dos e-mails que levam pro Security Breach. Então a gente não pode ignorar ele, pô. na história de Five Nights at Freddy's e que também revolucionou a franquia com óculos de realidade virtual. E o jogo em si revive as experiências de Michael Afton como guarda noturno, só que é o jogador que está experimentando aquilo que o protagonista passou naquela época. Infelizmente, a experiência não foi completa, pois vai acontecer algo muito grave na história ao decorrer do tempo. Então, apenas isso que eu queria esclarecer para vocês. E agora vamos prosseguir com a Esclareceu, mas não faz o mínimo de sentido. Mas Olha. tudo bem. Do Help Wanted se passaria 2025. Não, 2020. Eu sei que o Security Breach é 2035. Então acho que seria 2027, eu acho. Como forma de limpar sua imagem, não lembro agora de a Fazbear cabeça. Entertainment planeja criar um jogo contando todos os acontecimentos passados e tratar como fossem fantasias. Ou seja, tudo o que aconteceu foi apenas uma imaginação de um completo lunático e depois lucrar com toda essa fantasia Bob inventada Esponja, pela né? imprensa e pelas pessoas nesse jogo que a Fazbear pretende criar na esperança de deixar para trás essas histórias infantis de fantasmas. Primeiro, a Fazbear Entertainment fecha contrato com uma desenvolvedora de jogos que é a Silver Parasol Games. Depois disso, a Fazbear Entertainment forneceu as placas de circuitos de certos animatronics para poupar tempo de desenvolvimento do jogo, sendo que essas placas estão com remanescentes ainda ativos. A Fazbear Entertainment mentiu para os funcionários que trabalharam nesse jogo e culpou o desenvolvedor indie como responsável de manchar a reputação da empresa que teria criado histórias fantasiosas, e ela teria contratado este desenvolvedor para ocultar e diminuir o que aconteceu no passado com esses jogos indies, numa tentativa de desmentir tudo e aliviar a marca da empresa no mercado. Quando foi escanear essas placas, o remanescente de William Afton assume uma nova manifestação, conhecida como Glitch Trap, inspirado no O Spring Grit e o Bonnie. Trapo. A alma do assassino foi digitalizado para essa forma, ou seja, William transcende mais uma vez, que era uma máquina assassina imortal, para uma anomalia como um vírus, que é mais perigoso que Cavalo de Troia e todos os outros vírus juntos, tanto que pode até infectar o cérebro humano.
e causar uma bagunça que nem PC com vírus e nem antivírus é capaz de parar o chamado Glitch Trap, porque ele sempre volta. A transmissão desse vírus se dá pelo uso Eu gosto dos óculos tanto de desse realidade coelhinho, virtual neste mas jogo, o pessoal e a pessoa infectada chutou sofre com ele, ansiedade simplesmente. e confusão mental, além de que se torna uma marionete para cumprir ações contra sua vontade. E isso resume o perigo do Glitch Trap, dependendo da vítima infectada pelo vírus. A primeira vítima desse vírus foi a outra pessoa, que se chama Jeremy. Quando ele foi testar o jogo usando o óculos de realidade virtual, o Glitch Trap conseguiu acesso ao cérebro de Jeremy, contaminando a sua mente, torturando o rapaz com a sua influência, fazendo bagunça em seu cérebro, afetando drasticamente também 15 mil o seu versões de comportamento Jeremy. e assustando os colegas de trabalho, até que ficou tão louco, mas tão louco, que arrancou o seu rosto com a guilhotina de papel. Assim, Glitch Trap fez a sua primeira vítima. O gerente percebeu que o projeto estava com O gerente tá problemas. maluco! Entrou em contato com a equipe de desenvolvimento para resolver esse problema no jogo de alguma maneira. Mas a desenvolvedora recebeu a notícia que a Fazbear decidiu passar o desenvolvimento do jogo para outra empresa, para fazer os últimos ajustes na medida do possível. Então uma funcionária seria a próxima a testar o jogo, sabendo que havia algo de errado e temia muito do que exatamente seria o problema. E tinha 3 dias de prazo para terminar o trabalho do Jeremy, que foi vítima do vírus. A funcionária percebeu que estava enrolando, mas ela teve que dar o seu melhor e descobrir como pode resolver a situação e neutralizar a anomalia, que é o Glitch Trap. No final, ela percebeu que o vírus se anexou aos áudios gravados que ela estava gravando para relatar aos seus colegas, Tá, e tudo e ela bem. então decidiu excluir os arquivos desses áudios. Mas era impossível, o Glitch Trap não permitia, pois o vírus era poderoso demais. A funcionária então decide desfragmentar os arquivos junto com a anomalia, diminuindo a fração de poder do Glitch Trap, e separou os fragmentos do vírus em várias fitas e escondeu nas partes seguras dos jogos. E era a única forma de frear os danos Seguras, elas estão logo do teu lado quando você passa com um carrinho. do Glitch Trap. Seguro, Passando hein? para outra equipe de desenvolvimento de uma nova empresa, a terceira pessoa a testar o jogo se chama Vanessa. E ela consegue achar todas as fitas que estão instaladas Cassino! nos jogos, no processo de destruir o Glitch Trap, que consequentemente o vírus acaba tomando o controle dela, transformando a Vanessa em uma serva de Glitch Trap, no caso, William Afton. E ela é obrigada a cumprir todas as vontades do vírus enquanto estiver dominada. A Vanessa consegue fingir que está tudo bem, e o desenvolvimento do jogo foi terminado. E no final, o jogo foi um sucesso, e a reputação da Fazbear Entertainment foi melhorada consideravelmente, e as histórias do passado foram deixadas para trás por enquanto. A Fazbear Entertainment, com o sucesso do jogo, decide inaugurar um complexo chamado Megapixaplex, que é um gigantesco shopping, e como forma de recomeçar, o Megapixaplex foi construído justamente na superfície, aonde fica a pizzaria que o Henry construiu lá no subsolo. Vanessa assume uma nova identidade. Pera, e já dupla tá no personalidade, Security Breach? que é a Calma! Vanny, e agora vai seguir com o legado de William Afton e restaurar o seu corpo físico, que foi queimado tempos atrás. E se Vanny for obediente, o Glitch Trap promete que ela fará parte da família Afton. Da onde você tirou isso? Tá, da onde você tirou isso? Da onde você tirou isso? Ela vai fazer parte da família Afton. Da onde você tirou isso? Tipo, você tá pegando paralelo por conta do easter egg lá da família lá? É isso? Que tem um monte de post-it? É isso? Aquele easter egg lá? Ou tipo, da influência da cabeça da Vanny? É daí que você tá pegando? Então, não é assim, mas tá bom. Vamos lá, vamos conversar aqui. O que acontece? Primeiramente, já que ele tá querendo ignorar o Special Delivery, sendo que o Special Delivery é muito importante, vamos lá. Dando um resumão do Special Delivery, porque não tá aqui no vídeo. O Special Delivery, ele é pra ser, de novo, um negócio onde a Fazbear, ela entrega animatrônicos na sua casa, aquela coisa toda, em uma espécie de ambiente virtual e tudo mais. Ali é que a gente tem mais explicações, por exemplo, dos Dark Remnants, da criação dos Shadows, que é justamente o Shadowborn e os remanescentes que são incluídos dentro dos animatrônicos. A gente sabe mais desses detalhes por conta do Special Delivery. Fora que também tem os e-mails do Special Delivery,
que basicamente conta a história da onde as placas foram escaneadas para serem entregues para as duas equipes, a do VR e a do AR, sendo que a do AR, o FNAF ali, a galera meio que tipo assim, foi tentando fazer e fazer as cópias e tudo mais, mas o vírus espalhou pra lá também. A Vanessa, ela tava na equipe do VR, ela vai pra equipe do AR, ela continua na trajetória de tentar pegar onde tá o vírus e tudo mais. Ela já trabalhava dentro da Fazbear e ela consegue ter um certo cargo de influência lá dentro, onde ela começa a conversar com o Luiz Cabreira, né, o gado da Vanessa, né, e aí meio que pra tentar disfarçar que ela tem um amigo e até um possível ficante. Mas aí depois a Vanessa, ela consegue pegar mais informações da Fazbear e alterar informações de dentro, e ela é hacker. E ela consegue pegar a mais origens do vírus e talvez saber das histórias que rolaram no passado e também de coisas de cima da Fazbear. Ela pode ter hackeado o sistema pra fazer com que ela entrasse, tipo, ó, o negócio veio de cima e tal, pode ser ela hackeando e dando a entrada de que, tipo, ó, inclui essa mulher aí no nosso novo projeto. Por conta dela ter esse acesso, não só aos e-mails, mas vendo que a equipe ficou completamente quebrada, os escaneamentos estavam revelando um vírus, e a Vanessa estava fazendo seu palco para poder ir definitivamente entrar no Security Breach, entrar no Pizzaplex como uma guarda ou como alguém importante lá dentro. Mas ela achou melhor entrar como guarda porque ela teria acesso à parte da noite, onde ela talvez já estava vendo que tinha realmente alguma coisa estranha no Pizzaplex, que os primeiros projetos falavam de uma antiga pizzaria, e ali talvez seria a fonte do negócio que acabou infectando a cabeça dela. Não que a fonte não fosse a placa, mas o negócio escaneado do William Afton Glitch Trap das ideias já estava dando as ideias para ela ir lá, porque tanto que as próprias terapeutas elas vão falar no Security Breach que, olha, você fala com alguém como se fosse uma forma de coelho, a gente não sabe quem é muito esquisito o que você faz. Mas a gente tem que... É muito importante o Special Delivery pra dar o backstory da Vanessa, que ela estava já entrando na empresa, ela já estava hackeando as informações, ela já estava procurando contato com o chefão de dentro do lugar e também manipulando as pessoas lá dentro pra ela poder entrar no Pizzaplex. Então, o que eu tô falando é teoria. Pode ser... Tem os dois casos. Ou a Fazbear, ou ela conseguiu convencer todo mundo pra que a Fazbear Entertainment realmente pegasse ela e colocasse ela como guarda lá dentro, porque ela foi indicada de cima, que é o que diz o Security Breach, ou ela hackeou toda a parada pra justamente entrar no negócio, porque ela também tem conhecimento de hackear a câmera, de mudar, né, o que fica nos dados na parte online pra galera poder usar e tudo mais, né, ver os registros, né, de outra forma, da forma que ela queria, ela consegue manipular isso, e aí ela consegue ver, principalmente, a receita e os blueprints, né, do que tá rolando dentro da construção do Mega Pizzaplex. E aí, com o Mega Pizzaplex nascido, melhor dizendo, ela pega e entra como guarda noturna, e aí ela vai lá pra parte de baixo e tudo mais, começa seu plano como Vanny. Esse negócio de ser família, eu não sei de onde ele tirou isso, eu não tenho a mínima noção, e se existe, alguém vai falar que eu tô errado, mas até onde eu sei, é que ela tá influenciada pelo Glitch Trap a fazer essa merda toda aqui. É isso. Gregory, be still. I think she's found us. Olha, o jogo era completamente diferente. Au! Os pés. Security o treco. Aí é 2035. O Mega Pizzaplex foi construído e novos animatronics foram construídos também, inspirado em um... Aí, spoiler, eles tiveram base de placa dos toys. Que os toys ainda... Os toys não foram queimados, né? A gente tem que lembrar isso. O que foram queimados foram os bichos lá do FNAF 6. Os toys, eles ainda existiram ainda. Eles estavam lá vivos ainda. E aí foram utilizados como peça de placa aqui, né? As peças dos bichos, né? Dos anos 80. E a Fazbear utilizou uma tecnologia mais avançada do que aquela que existia na Afton Robotics, dos Funtime. E falam que a tecnologia é mais avançada por causa que esses animatronics desenvolvem até sentimentos e personalidade. Mas o que mais destaca nesse avanço tecnológico é a Roxane. Ela é competitiva, tem caráter narcisista e ela chega a chorar por ter falhado em seus objetivos. Porque o Montgomery também fica pistoleta e também ser brabão das ideias, foda-se, né? Dane-se. O Glamrock Freddy, sentimento de pai, dane-se também. A Glamrock Chica
sendo amigona, sendo as coisas da galera e mandar... A Glam Rock Chica, ela manda um solo de guitarra, meu amigo. Ela é quase o Steve Vai, mano. É um Steve Vai de saia rosa. Pelo amor de Deus, seu filho. Depois temos o Freddy, a peça principal da atração e também coadjuvante da história, pois ele vai ajudar uma criança. É, coadjuvante mas mesmo. eu vou deixar para contar mais tarde. Não! E por fim, os É. menos desenvolvidos, que é a Chica e o Montgomery Errado. Gator. Todos são E a iguais. Chica, ela não tem uma personalidade chamativa. Ela é apenas tipo de pessoa Meu que... Deus do céu! Ela quer pizza e ela é doida de exercício. Ela é a patricinha do grupo. É, o pessoal não gosta desse tipo de estereótipo mesmo, né? gosta de comer, só isso basicamente. Enquanto que o Monte é estressado e chega a destruir tudo em seu caminho, sendo o mais agressivo da banda de fato. Fora isso, todos esses animatronics seguem a sua programação do que são destinados a fazer. Não tem nada de especial em relação, mas eles possuem melhorias que ajudam em suas atividades, como por exemplo, a Roxane utiliza os seus olhos para poder vencer as suas corridas em sua área, enquanto que a Chica tem uma caixa de voz potente que auxilia para cantar durante o show. Cada animatronic tinha seu próprio quarto. E o Montgomery e que eram tem, né, privilegiados as mãos com pra as suas salas ser de forte e carregar as entretenimento. coisas. O que aconteceu com o Foxy e o Bonnie? Sobre o Foxy, ainda não sabemos a causa da Bicho fanfiqueiro é esse? substituição, enquanto que o Bonnie, Não tem Fox, nunca teve Fox, não tem nenhum lado falando de Fox. ele teve problemas em seus sistemas, e inclusive Aí por fora tudo bem. de sua programação. O Glamrock perambulando Bonnie, no tudo Monte bem. Golf, sem nenhuma explicação. Mas há relatos que o Montgomery destruiu o Bonnie, e a Vanny pode ter feito presença de ter pegado algumas peças para montar o William Afton em um novo corpo. Falando sobre a Vanny, ela já andou Que arte é aprontando essa, meu Megapixaplex, Deus? a mando do Glitch Trap. Foi contratada por alguém que está acima da pirâmide na Fazbear. Mas obviamente Que eu acabei de Vanessa, falar que como tá no personalidade AR real, isso! recebendo certas instruções, passou por estágios Meu e Deus séries do de céu, entrevistas para confirmar a Vanessa, sua contratação. socorro. A Vanessa passou por uma análise de terapia de vários terapeutas diferentes. O Glitch Trap provavelmente já tinha uma estratégia de plantar falsas memórias na Vanessa, memórias do próprio William Afton e de sua família conturbada. E uma das Sim. terapeutas acaba identificando a mentira. E o Glitch Trap pode ter mandado a Vanessa, como Vanny, matar os terapeutas. Ela matou uns 4, 5 terapeutas, né? Depois dessas sessões de terapias, antes de entrar no emprego. Tem também o misterioso cliente 46, que não sabemos quem é e desperta muita curiosidade, pois ele não fala e age estranho, mas é possível que esse personagem misterioso tenha relação com o Glitch Trap. Aliás, na época do Help Wanted, pode ter feito mais vítimas, algo que não foi muito aprofundado na história desse jogo. A Fazbear tinha contratado funcionários na cobertura noturna, só que ela mais tarde decidiu aderir ao projeto Staff, que são robôs patrulheiros no turno da noite. E por Os consequência staff do bosta. sucesso do projeto, a Fazbear decidiu demitir todos os funcionários que fizeram a cobertura da noite, substituindo eles com Basicamente, desculpa pra gente não fazer modelos humanos, a gente vai pôr essas bosta no lugar aí. as máquinas, sobrando apenas a Vanessa, uma única guarda noturno humana do local. O que não faz o mínimo de sentido. Parando pra pensar agora. Ô, vamos demitir todos os staff bosta. Por quê? Porque sim. Mas vamos deixar a única guarda-mulher pra tomar conta de tudo. Por quê? Porque ela é braba, rapaz. Você não tá ligado. tendo Só esse por privilégio isso. de patrulhar à noite. Vanessa, como guarda Meu noturno, Deus, que tinha a modelo é capacidade de esse? passar por todo o complexo durante a noite. Socorro! Inclusive, ela ajudava o White Glitch Trap Woman Jumpscare. injetando o vírus para atingir toda a rede do complexo, o que acaba contaminando Minha todos os thumb! animatrônicos. Minha thumb! Ela está ali. Cara, eu não acredito que essa thumb. Essa thumb vai a muitos lugares. E o vírus se propagou em todo o sistema da Fazbear, no Megapixaplex. E agora, o Glitch Trap pode aproveitar e usar máquinas para cumprir os seus propósitos, no tempo necessário. Houve também desaparecimento de 9 crianças no Megapixaplex, e parece que o passado está se repetindo. Ainda não se sabe se rolou uma onda de assassinato, mas, como o universo de Five Nights at Freddy's, Sim. é possível que Vanny, a mando do Glitch Trap, causou a onda de assassinato. Sim, E não se sabe tá certo. aonde Foi foi isso parar mesmo. os corpos. Mas há relatos que os remanescentes
podem ter sido injetados nos fliperamas do complexo e também nos próprios Staffbot e outros animatronics. Eu não sei de onde ele tirou isso, mas tudo bem. E na antiga pizzaria do Henry, os animatronics do passado se juntaram em um único ser que se chama Blob. A definição de agonia era perfeita para essa aberração, e foi revelado que eles estavam zangados e confusos, ou seja, emoções negativas, que é a principal característica da agonia. E esse monstro ficava lá, esperando a hora do William Afton voltar para se vingar dele. Voltando para a Vane, ela tinha feito um traje que impede de ser detectada pelo sistema de segurança. Porém, a exceção é que a Roxane era a única que conseguia enxergar a Vane com seus olhos graças a essa melhoria. Mas como ela estava no domínio do Glitch Trap, a Roxane não poderia fazer nada contra a Vane, apenas ficar à mercê dela e do vírus também. O principal protagonista do jogo é o Gregory. Não sabemos sobre o seu passado, mas pelo que tudo indica, que ele é um menino órfão e também morador de rua. Essa criança ficou sabendo que 9 crianças desapareceram do Pixaplex, e por sinal, sejam seus amigos. E ele conseguiu enfrentar no Mega Pixaplex de forma ilegal, pois todo visitante tem que ter um passe para ser registrado na entrada. E como ele não tinha, então ele teve que entrar de outra maneira. E como a Vanessa estava atrás dele, e ele não conseguia confiar nela para ajudá-lo por alguma razão curiosa, e fugiu dela. Na verdade é porque a história era outra, né? É só por isso. E de algum modo ele se escondeu na cavidade peitoral do Fred antes. E no momento que ia rolar o show, e de repente, um tempinho depois, o sistema do Fred começa a entrar em pane, detectando a presença de uma criança, e por consequência, ele acaba perdendo a conexão da rede, e o Glitch Trap acaba perdendo poder sobre o Fred, assim que entra no modo seguro, reiniciando o sistema. O Fred é convencido a ajudar o Gregory para sair daquele lugar. Porém, as portas fecharam e teria que esperar até 6 horas da manhã para abrir. Tá. A partir daí, o instinto de sobrevivência do Gregory é testado. Tudo nesse lugar queria matar ele. E o Fred era o único que ajudava, e até foi sequestrado e torturado por Vane, mandando os amigos do Fred matar o Gregory. E até ela pessoalmente queria fazer isso, vendo que os outros não estavam dando conta, mas no final, a bravura do Gregory foi a sua maior arma e defesa. Ele teve que destruir o Monte, Chica e a Roxane para usar essas melhorias no Fred, para dar upgrade e assim poder mais ajudar o garoto. O Gregory tinha várias escolhas, mas ele decidiu ficar no complexo Criança cabeçuda. para parar a Vane com seus planos. No final, ele chega na parte subterrânea e visita a pizzaria que Henry criou no passado, e esse lugar foi tomado pelo fogo. E mais pela frente, ele descobre o Blob e decide seguir em frente. E por fim, o Glitch Trap assume o seu novo corpo, e essa versão é conhecida como Burn Trap. E como o Fred estava próximo, o Glitch Trap, através da televisão, usa poder de telecinese para infectar o Fred e usar ele contra o seu próprio amigo. Mas o Gregory foi mais inteligente que o vírus e foi apertando os Apertou 3 botões. botões para incinerar o Burn Trap. E como o vírus era Totalmente porquê das ideias. tipo um remanescente, a sua fraqueza Por era que uma droga de sala tem um botão que põe fogo nela, velho? o fogo. Logo, Bunny Trap precisou se deslocar dali desesperadamente e chegou num ponto que o incêndio Amei acaba esse causando a gif destruição de da fogo. pizzaria do Henry, e o Gregory, junto com o Fred, tentam fugir dali, e o Bunny Trap também. Só que ele não contava com a sorte e rapidamente foi sequestrado pelo Blob. Só que o Gregory não conseguiu escapar do lugar e o complexo inteiro gente não acaba sabe. desabando também. Não sabemos o que realmente aconteceu. É, a gente não Mas, sabe. pelo que tudo indica depois, uma garota entrou no complexo, que estava em ruínas, e a sua identidade intriga. Esse foi o vídeo contando toda a história de Five Nights at Freddy's, do que acredito ser a mais próxima da verdade. O vídeo contém informações dos livros canônicos e não canônicos, teorias, interpretações, arquivos de mensagens, e também incluindo meu próprio ponto de vista, para poder montar toda essa história. Como forma de comemorar o aniversário de 8 anos de Five Nights at Freddy's, esse vídeo foi criado para esse propósito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e compreendido, e se vocês se identificam, eu os convido curioso com a esse se jogo aí. inscreverem no canal. Curioso com Comenta esse aqui jogo abaixo aí que quais tá, são seus tá falando aí. animatronics favoritos. Os meus, por exemplo, são Foxy, Roxane,
Bonnie e Springborn. tá, que E você gosta da Roxane, filho. esse é meu canal de games. Um forte abraço, valeu, falou. Eu percebi, não dá pra perceber que você gosta da Roxane. Mal dá pra perceber que você 8 gosta. de agosto. Mal dá pra perceber que você gosta dela, cara. Mal dá pra perceber. Aí, o Romas, ele até falou aqui, o que eu apontei, né? O Fred Benefreides é o comercial, que ele falou e tal. O Rio 37 correu no turno da manhã, porque eu tenho certeza que a galera acabou, né, cobrando ele dessas coisas. Mas é uma tentativa, né? Como a gente tenta até hoje também tentar chegar na parte mais assertiva possível. Tem hora que dá, tem hora que não dá. Mas é, assim, vídeo legal, né? Muito parecido com o que eu já fiz, né? Não foge muito do que eu já tinha feito, né? Não foge... Só algumas coisas que estão ali trocadas aqui e ali. Enfim, a galera queria ver, talvez pra eu, sei lá, corrigir algumas coisas que eu falei, falar alguns outros detalhes. Então a gente tá preparando um vídeo disso, molecada. A gente tá preparando um vídeo disso, fazendo um documentário. Tá terminando o roteiro ainda, tem muita coisa pra colocar, principalmente no Special Delivery. O Special Delivery, muita gente não considera, mas ele é muito importante. Ele tem muito detalhe, principalmente da empresa, que a gente até então não tinha visto, e são arquivos que foram, né, deletados ou estão escondidos dentro do jogo. E agora a galera descobriu como pega, né, os arquivos e tal, e aí a gente agora tem mais informação pra passar pra vocês. Então não vai ser só um vídeo atualizando o que eu fiz, aquele vídeo vai ser o resumo. O novo vai ser tudo, vai ser um documentário absurdo que a gente tá montando. Mas tá aí, molecada, o Romas, falar, o que eu mais gosto é do Fox e da Roxane. Tô brincando, tá? Mas tá aí, molecada, vamos dar uma força, mais um canal tentando fazer essa coisa de finafinha aqui no YouTube. Vocês podem ir e dar uma conferida e dar uma olhada lá. E ver, né, dar uma força. Mais uma pessoa tentando fazer coisa de FNAF aqui, né, nessa plataforma muito louca. Espero que vocês tenham gostado, molecada. Muito obrigado mesmo, muito obrigado por tudo. E foi um vídeo gigantesco, pelo amor de Deus. Deixa o gostei, inscreve no canal, ativa o sino. Pra vocês não perderem nada acontecendo aqui, são 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, eu me despeço de vocês e até a próxima.